Tu não consegue mentir sobre a tua disciplina. Duas habilidades, duas soft skills que você hoje vê que é muito presente na sua vida pessoal e profissional. Então o que eu uso muito, cara, dos meus atributos das Forças Armadas, que eu chamo de DHL. Eu utilizo muito da disciplina que eu aprendi nas Forças Armadas. Que hora tem que estar no quartel, irmão? 6 horas da manhã, 7h20? Que hora tinha que estar? E se não chegar nesse horário, o que acontece? Razão de defesa. Punição. A hierarquia. Meu irmão, o sargento mandou fazer, o que a gente fazia? E a liderança, irmão? Cara, 281... 61 na formação, 281 no campo. 281, agora tu é o xerife. Quem era o Vinícius antes de encontrar com a força? Tudo começou por conta de um brevê. Quem era o Vinícius Arariba? O Vinícius Arariba é um garoto que morava em Realengo, no Rio de Janeiro, e eu era muito fominha de pipa. E eu ficava muito na laje. E da onde eu morava na laje ali em Realengo, eu conseguia ver o Hércules passando. E eu olhava aquilo ali e falei, caraca, um dia eu quero ser PQD. E a vontade de que era de pular da laje naquele mesmo momento. Aí ele olhou pra mim assim, falou assim, guerreiro, PQD que é PQD, faz até de moleta. Aí eu olhei pra ele assim, eu falei, não, então eu vou fazer. Bateu na mesa, bom! Excelente! Vai, guerreiro, troca de roupa. Eu troquei de roupa e fiz. E consegui, com êxito ali, começar a caminhada para ser paraquedista. Estamos começando mais um episódio do podcast Divisão Militar. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o John, Tenente Rocha. Fala pessoal, Luiz, Tenente Auleta. E hoje, Rocha, a divisão se junta com um grande parceiro, um grande amigo, um veterano, que todos vocês aí da nossa audiência provavelmente já conheçam. Mas agora a gente vai ter a oportunidade de saber um pouco mais, principalmente sobre a sua trajetória pessoal e profissional. Vinícius, eterno herói, seja bem-vindo. Guerreiros, agradeço aí pela oportunidade, pelo convite de estar junto com você aqui na divisão, aqui em São Paulo. É um prazer imenso a gente externar um pouco desse movimento que a gente está construindo e agora construindo junto, né? Porque ver pessoas como vocês imbuídas nessa missão também, assim como também o Tenente Galdino aqui, já mando um abraço para ele, que tem feito um trabalho excepcional. É algo que eu acredito muito em todo o Brasil. Eu acredito muito nesse perfil, cara. E assim, eu sei que a gente vai falar um pouco mais aqui da nossa história, mas eu acredito muito nesses caras. Eu tenho certeza que se o Brasil entender o potencial de um militar, de um veterano, a gente vai para um outro nível na sociedade. Então, assim, estar com vocês aqui, para mim, é uma satisfação, tá? Parabéns pelo trabalho, continue. Missão dada é sempre missão cumprida, né? E vamos avançar aí. Para nós é uma honra ter você aqui, irmão. E muito, muito feliz mesmo aí dessa junção. E é o que você falou. Nosso propósito é maior do que qualquer coisa. E a gente quer, de fato, né, na prática, trazer mais valorização, mais pertencimento, mais conexão, capacitação e todo o resto aí. Certo, John? Então hoje é o dia. 100%. Pô, muito feliz ter conseguido aí bater as agendas. Você está aqui em São Paulo com a gente. Você sempre foi uma grande referência e admiração, porque já vem fazendo esse trabalho há muito tempo. A gente sabe a dificuldade até para criar a mentalidade e fazer com que a força e o próprio militar, o veterano, consiga entender o valor dele, como a gente estava conversando lá atrás. Então você já vem fazendo esse trabalho, já conseguiu avançar muito. Então para a gente da divisão, você é uma referência e poder estar com você hoje aqui é uma satisfação imensa. Gratidão. Muito bom, mas a gente está curioso, com certeza, de saber um pouco mais os detalhes de quem era o Vinícius antes de encontrar com a força. Então, se você puder falar um pouquinho pra gente, onde você nasceu, como foi tua infância, até o momento em que, de fato, você resolveu ir para as Forças Armadas, acho que é legal. Claro. Primeiramente, aí, boa noite a todos vocês que estão assistindo esse episódio aqui. É um prazer imenso estar com vocês aqui nessa audiência. E assim, irmão, tudo coopera para o bem, né? Daqueles que amam Cristo. E tudo começou, vai numa canção, né? Tudo começou por conta de um brevê. Olha aí. Tudo começou por conta de um brevê. Quem era o Vinícius Arariba? O Vinícius Arariba é um garoto que morava em Realengo, no Rio de Janeiro, e eu era muito fominha de pipa, e eu ficava muito na laje. E da onde eu morava na laje ali em Realengo, eu conseguia ver o Hércules passando, e conseguia ver o salto dos paraquedistas. E eu olhava aquilo ali e falei, caraca, um dia eu quero ser PQD. E a vontade de que era de pular da laje naquele mesmo momento. Eu falei, pô, eu quero ser PQD. Aí numa oportunidade, eu vou para a escola, estudava no Colégio Municipal José Pansetti, assim como a maioria dos militares veteranos, né, do tempo obrigatório, estudo em colégios municipais. Teve o desfile 7 de setembro, então a tropa paraquedista naquela época iam até as unidades, não só a tropa paraquedista, mas as tropas do exército, e iam para ensinar as crianças a marcharem, coisa que eu nem sei se existe hoje ainda. Então ali eu marchando, eu me lembro de passar o avião, o Hércules, passando perto do colégio, que era próximo à minha casa, e os paraquedistas olharam para o avião e olharam, fala, beleza? Daqui a pouco eu tô lá, como eu estivesse comunicando com o avião, com quem tava lá. E todo mundo olhou, e eu olhei para aquilo ali, pô, ele tá falando com o cara do avião mesmo? Aí ele falou pra gente, não olha. Aí a gente olhou, eu criança, olhei pra frente e falei, cara, eu quero ser isso aí.
Logo após esse acontecimento, a minha irmã mais velha chega com o namorado. O namorado chegou lá em casa com de boina grenar, boot marrom e brevet. Aí ele chega e fala assim, fala Vinícius, vamos soltar uma pipa? Falei, embora. Ele, pô, compra lá um tubo de linha pra tu. Eu falei, pô, PQD é rico. O cara mandou comprar, eu só tinha um 10, meu irmão. Ele mandou comprar logo um tubo de linha. Eu falei, o cara é rico, mano. Eu falei, cara, eu quero ser isso aí, PQD. Aí é daí, cara, start. Então, desde 15 anos de idade, eu mudo pra Bangu, meus pais se separam, eu vou pra Bangu. Nesse período de Bangu, cara, eu treino igual um louco para ser paraquedista, desde os 15 anos de idade. Tanto que o meu e-mail era mvinipqd desde quando houve a possibilidade de ter e-mail. Antes de ser paraquedista, a tagzinha do pescoço eu já usava antes de ser paraquedista. A bolsa de paraquedista eu já tinha antes de ser paraquedista. Então, assim, eu tinha um desejo ardente mesmo de ser paraquedista. Então, eu corria com meus amigos, meus amigos ficavam para trás ali porque não tinham o mesmo desejo que eu e eu continuava. Eu pegava o cinto. As condições não eram tão boas na época, né? Então, academia, essas coisas, a possibilidade era menor para mim. Eu pegava o cinto, passava entre o bujão ali, o bujão ligado no gás, e ficava treinando o ombro ali no bujão. Excelente. Para ser paraquedista. E quando vou me alistar, em 2005, lá na Praça do Canhão, um paraquedista lá, que muito bem apresentado, um sargento, pergunta quem é voluntário à tropa paraquedista. Mas naquele momento ali eu demorei a levantar a mão, mesmo sabendo o que eu queria. Eu demorei a levantar a mão e o camarada do meu lado, eu falei, rapaz, vamos embora também? Aí ele, vamos? Eu falei, eu não entendi depois, né? Eu fui, levantei a mão, pô, voluntário. Ele, vem, guerreiro, você ir pra cá. Quem é voluntário, vem pra cá, quem não é, fica aqui. Aí vamos lá fazer 11 barras, aí eu monto, ligo na barra, faço 11 barras na época, eu treinava, desligo, faz o treinamento ali, o teste, e até então, ok, tudo ok. Aí manda a gente ir para a área de estágio no outro momento. Aí dentro da área de estágio, faz o teste lá. E quando eu fui para a área de estágio, é uma história bem legal de compartilhar, eu fiquei uma semana muito mal de garganta. Eu tinha um problema de garganta inflamado. E a garganta me arrebentava, ficava com febre mesmo, tremia e tudo. Eu fiquei uma semana antes do treinamento com a garganta inflamada. E assim, é zero possibilidade de fazer o teste, para mim. Aí eu me lembro de eu botar na mochila um short para fazer peso na mochila, porque nessa época a gente andava com a mochila de Jump, né? Então era moda, né? Eu só botar a mochila para ir. Chegando lá, irmão, eu chego já atrasado e falo pro sargento, eu sabia muito o que era cabo, sargento, eu já sabia isso. Aí eu cheguei pro sargento e falei, sargento, só vim tirar minha falta aqui, porque eu não vou fazer o teste não, porque eu tô muito mal de saúde, não vou. Aí ele tava escrevendo, qual é o teu nome? Eu falei, Marcos Vinícius. Aí ele escrevendo assim, Marcos Vinícius, tá aqui. Chegou atrasado, né, guerreiro? Eu falei, tu não vai fazer o teste não? Eu falei, não. Ele, por quê? Eu falei, porque eu tô mal de saúde, fiquei uma semana mal de saúde. Aí ele olhou pra mim assim e falou assim, guerreiro, PQD que é PQD, faz até de moleta. Aí eu olhei pra ele assim, eu falei, não, então eu vou fazer. Aí eu vou fazer. Aí ele bateu na mesa, bom, excelente. Vai, guerreiro, troca de roupa. E troquei de roupa e fiz. E consegui, com êxito ali, começar a caminhada para ser paraquedista. Então eu sempre tive um desejo ardente de ser paraquedista. Mas algumas coisas aconteceram que hoje eu paraliso e vejo, assim, sobre levantar a mão para ser voluntário. Eu me travei um pouco. Assim como muitos se travam em tomar decisões. E se não fosse aquele sargento lá, eu me lembro muito bem dele, um sargento que parecia um índio, só não me lembro o nome dele. Se talvez não fosse aquele sargento, fosse um outro líder que tivesse ali e falasse assim, até um fraco. Tu não vai fazer mesmo, tu não quer fazer, não faz. Então poder também de estar com as pessoas no momento certo, pessoas certas, e ali a gente inicia essa trajetória. Então eu vou ali caminhando, né? A Brigada Paraquedista é muito disputada há muito tempo, né? Inclusive agora está muito mais disputada, porque a garotada está tendo muito mais consciência disso. A minha mãe trabalhava numa padaria na Vila Militar, e eu me lembro de eu passar no teste e ir lá, celebrar. Chegar pra ela, passei. Ela, bom, meu filho, todo suado, aquele cheiro de gandola, né? Aí ele, obrigado, meu filho, parabéns e tal. Aí tinha um coronel que tava comprando pão nessa época, ele falou, Rosângela, seu filho, a minha mãe é meu filho, ele quer ser muito paraquedista. E ele é paraquedista, não sei se ele tá vivo. Eu nem conheço, eu nem sei o nome desse coronel. Eu sei que esse coronel falou o seguinte, Rosângela, se é teu filho, ele é bom. O poder também, né, de nossos pais ter o exemplo bom. Me passa um cano dele aí que eu vou ver a forma de ajudá-lo. Aí minha mãe vai lá tirar uma xerox, tirei uma xerox dele na mão dele, e eu não sei o que ele fez, eu não sei nem se ele fez, mas eu fui pro Batalhão Dompsa. Aí me encaminhei pro Batalhão Dompsa, fiz todo o processo de recrutamento ali, passei em todos os testes, meu número era 61, e eu pagava muito porque eu falava 61, que eu tenho essa parte vocal aqui, né, de afinar as palavras no final, 61, aí 61. Aí 61, quando chegava no 61 mesmo, já cai mesmo, já cai com essa tua vozinha aí. E assim foi. Cara, e
com êxito ali, consegui me formar paraquedista, né? Um solo sagrado ali na área de estágio. E foi uma realização. Foi o primeiro momento que eu consegui perceber de realizar algo que eu tanto desejei. Cara, eu gosto de ouvir relatos igual ao dele, porque tem toda aquela questão que a gente fala na neurociência da visualização, de você olhar, de você se visualizar fazendo, e foi exatamente o que você fez. E eu não sabia nada disso, né? Não sabia nada. Mas não, fazia. foi na intuição, mas, porra, isso é muito legal, porque, pô, você olhou lá desde a época que você olhou a primeira vez pro avião, né? E depois, porra, você visualizou, aí depois o namorado da Namorada da minha irmã. irmã, Cara, o isso vizinho paraquedista também, Porra, me muito botava bom. pra ver vídeo. Ficava de flexão, olha pra mim, flexão. E eu, garoto, eu ficava ali, ó, treinando, correndo. É Já uma me senti... experiência positiva que muitos não têm. E por que você acha que você ali deu aquela quibada para levantar a mão? Cara, eu acho que decisão, né? A gente chama de DDD, né? Decisões de destino. Muitos jovens, na hora de... o negócio é dele, mas ele às vezes trava. Por crenças limitantes, será que eu sou capaz de fazer 11 barras, mesmo treinando? E era uma coisa que você queria muito, né? E mesmo Queria assim... muito, então trava. E muitas pessoas são assim até hoje. Elas sabem que dá pra ela fazer, mas ela, tipo assim, não acho não. Mas numa paquera, no relacionamento, né? O cara, pô, é só chegar na menina e só que ele não. Eu não sei se você concorda, Vini, mas assim também, né? É muito mais gente no caminho te desmotivando do que o contrário, Muito, infelizmente. muito. E não é, às vezes, por maldade. Às vezes até familiares Sim. pro teu bem. Só que é tanta descrença que as pessoas não estão acostumadas a ser positivas muitas das vezes. E aí isso vai acumulando, mesmo você querendo muito, na hora ali você fica, pô, será que eu consigo mesmo? Será que eu sou capaz? Né? Será que eu sou capaz? Mas legal, cara, muito, muito bacana. Não sabia que tinha sido, nessa riqueza de detalhes, não sabia que tinha sido assim, não. E a referência dos pais, né, que ele falou até da mãe dele e tal, quando o coronel, né, isso aí é muito bom mesmo. E aí, cara, depois, agora começando a falar um pouco mais da carreira militar como um todo. Aí você foi pro batalhão, você se formou, você conseguiu atingir o teu sonho. Conta um pouquinho mais pra gente. Então, eu entro no Batalhão Dompsey, né, na companhia, na CPLC, Companhia de Lançamento de Carga, preparação de lançamento de carga. Batalhão único, né, na Brigada Paraquedista, na verdade no Brasil, né? É o único batalhão de dobragem, manutenção e preparação de carga do Brasil. É um batalhão de tendência. Então, um batalhão, assim, eu falo que é o melhor batalhão hoje pro camarada entrar, pra pirar, estudar, porque a escala é mais tranquila. O nível intelectual desse batalhão é um pouco mais avançado do que os outros. Eu fico um ano nesse batalhão na época de recruta. Por que eu fico um ano? Né? O combatente, ele gosta de brincar. Eu tava com um Brandão em cima da companhia, brincando de jiu-jitsu. Né? O paraquedista, ele tá sempre caindo na porrada, né? E a gente tá ali lutando, caindo na porrada. Quando a gente olha pro lado, o capitão, o comandante da companhia, então os senhores gostam de lutar. Os senhores gostam de lutar no horário de expediente. Aí, e a gente, caramba, ele falou o seguinte, ó, vocês querem uma FATD, uma punição, ou vocês querem uma outra punição com a carcaça? A gente, paraquedista, safo, né, com a carcaça. Aí ele, visto esse arroio aqui, que era um mato, bastante mato, eu quero ver ele limpo. Não sei quanto tempo vai demorar para isso. E nós ficamos lá uma semana capinando aquele arroio. E todo mundo rindo da gente. Ali foi o tempo que a gente percebeu o seguinte, eu e o Brandão, a gente tinha uma possibilidade de enganjar. Só que a gente vai para rota. E o capitão fala, vocês estão indo embora porque vocês, né, a nossa linguagem, cagaram o pau. Aí, cara, isso dá um baque muito forte. Eu lembro que nós fizemos uma despedida, fomos sair, que a gente ia sair, né? Então a gente ia ter aquele último contato ali. E a missão era a seguinte, era não chorar. Vamos curtir, vamos pra balada na época. Aí quando voltamos na formatura de sexta-feira, despedida, a gente tá lá e o Brandão começa a chorar na minha frente, né? Ele começou a chorar, tipo assim, caramba. E a gente começa a gerar o vinho passado. E os caras falaram pra gente, irmão, fica tranquilo, vocês vão voltar. Só que nesse que vai voltar, né? A gente não confia, né? Vamos voltar. E eu saio do Batalhão Dompsey. Eu saio do Batalhão Dompsey na época, começo a trabalhar no Correio durante um mês ali, 2 meses. Aí eu trabalhando no Correio, graças à minha mãe de novo, né? Minha mãe um contato, um camarada, sargento. Cadê teu filho? Aí minha mãe, pô, saiu agora do quartel, não conseguiu enganjar. Pô, não conseguiu enganjar? Manda ele lá no quartel, que a gente tá precisando de vaga lá. Aí eu rapidamente fui lá no quartel, ele, ó, não sei se você é bom, mas você de não ter ficado, talvez tu não seja muito bom, não. Mas eu sei que as vagas também são poucas lá. Vamos fazer um teste. Vou falar com o comandante para te trazer para cá. Não por você, mas pela sua mãe. Então a importância que eu falo assim da minha mãe. Aí eu começo a fazer a seleção com outros candidatos também e consigo uma vaga no 1º Esquadrão de Cavalaria Paraquedista, que também é a única cavalaria paraquedista do Brasil. Ali eu consigo uma vaga e fico. Só que quando foram 6 camaradas que ficamos.
o comandante junto ao S1 coloca a gente em forma e pergunta a cada um o que você sabe fazer. Aí chegou pro camarada e perguntou, todas as habilidades. Ele, eu trabalhei no almoxarifado, sou PO, sou motorista. Quando chegou em mim, eu falei, cara, o que eu sei fazer? Eu sei montar carga, foi o que eu aprendi lá no Dompson. Aí o capitão falou o seguinte, aqui a gente não monta carga, não. Aqui é cavalaria. Inclusive, você vai ter que mudar tua arma. Aí ele falou o seguinte, só que eu tava muito bem apresentado. Eu sempre gostei de andar bem arrumado, né? Então eu tava com o meu kituá nessa época, eu lembro que já tava fardado. Não tava fardado não, eu tava com roupa civil. Só que eu sempre gostei de me arrumar, né? Mesmo sem poder, na mochila da Jump, aquelas roupinhas mais... Aí ele olha pra mim assim, eu percebi que aquele olhar foi de quem sabia, né? O cara entendia. Aí quando eu falei, ele, cara, você é bem apresentado, major, pro comandante. Ele vai trabalhar comigo na sessão. Sabe ligar um computador? Falei, sim, senhor. Vai trabalhar comigo na sessão. Então daí eu começo a trabalhar na primeira sessão como protocolista. Então tudo que chegava lá pra mim, eu assinava e despachava com o subcomandante. Então depois eu entendendo isso, eu entendi o seguinte, que o capitão na época, Daniel Aguiar, ele viu que eu tinha uma comunicação já um pouco melhorada e um estilo de vestimenta ali melhor, que eu ia ser um cara bem apresentado para lidar com os oficiais, porque eu tinha que pegar os documentos dos oficiais e despachar com o subcomandante. Então eu fiquei nessa atividade. Durante 3 anos, como protocolista, né? Que algum comandante chegou lá depois e falou que era atividade de buana. Que é o cara que não faz muita coisa, mas fica ali na sessão, fazendo café e assinando o documento. Mas essa função para mim foi de extrema importância, né? Então eu pegava minha prancheta e andava, sempre no quartel eu andava com a prancheta. Aqui já vai um recado pra rapaziada aí. Bota a prancheta que ninguém te perturba. Aí eu comecei a andar com a prancheta ali. Mas assim, cara, nesse potencial, de novo, o poder de um cara que possa te olhar que possa te ajudar. O capitão Daniel Guiar foi pra mim esse cara. Ele me conectou com esse mundo que eu falo hoje, o mundo corporativo, o mundo do papel, e dali eu não quis sair mais. Dali eu fui querendo um relacionamento, participei das festas da filha dele, ele surfava também, aí ele, eu tô com a prancha lá, aí me deu a prancha, ele queria me motivar, me incentivar a viver esse estilo de vida. Então eu falo, muito do que eu vivo hoje, de fruto de gostar de coisa boa, mesmo sendo criado em um ambiente que não tinha muito isso, é fruto dessa convivência, junto com os sargentos oficiais ali. Então, dali eu começo a ficar no esquadrão, aí... participo de muitas missões, eu sempre busquei, cara, eu não sei, graças a Deus foi muito bom comigo, porque o esquadrão de cavalaria é uma escala muito apertada, 1 por 1 direto do soldado, mas Deus sempre foi bom comigo, porque eu sempre tive em atividades que eu conseguia ficar fora da escala por algum momento. Então, e eu falo porque não é muito do papiro não, porque eu fui um cara que eu não me preocupei muito com isso, depois no decorrer aqui a gente fala sobre isso também. Mas aí eu participava de missões, mais missões boca boa, eu não ia muito pra missão que ficava só sugando. Em 2009, surge a possibilidade de acontecer uma missão de paz no Haiti e o esquadrão, pela primeira vez, iria mandar um pelotão. O esquadrão só mandava um cabo estabilizado, né? Ali um que era motorista como cavalaria, motorista de blindado, mas não ia um pelotão. E nesse mesmo momento, eu tive uma divergência com o capitão na época, que numa atividade, eu estava camuflando o pessoal, aí ele me respondeu, ele me ponderou com a situação e eu respondi para ele, mas por eu ter respondido para ele, gerou uma quebra de hierarquia na visão dele. E eu fico punido durante 3 dias. Sexta, sábado e domingo. Eu fiquei punido durante 3 dias. Nesse momento ali, quando chega essa missão do Haiti, que era uma missão que eu desejava, o mesmo desejo ardente que eu tinha para ser paraquedista, eu tinha para ser um peacekeeper. Porque eu tinha um vizinho que ele era peacekeeper, foi para Haiti, então eu tinha um desejo de botar uma boina azul no coração, na cabeça. Falei, cara, tem que ser esse cara. Só que meu quartel não tinha essa possibilidade. E eu vi os caras chegando, eu vibrava com isso. O meu sonho era chegar em casa, minha mãe vinha correndo, minha esposa vinha correndo, minha noiva na época vinha correndo e me abraçar assim, cara, meu herói, né? Que legal. Eu tinha esse desejo assim. Quando surge essa possibilidade, eu falei, que agora? Quem é o comandante da missão? Era aquele mesmo capitão que tinha me punido. Eu falei, eu levei uma punição. O camarada é o cara que vai pra missão, é o chefe da missão. Não vou, tô fora. E eu era de sessão. O que eu faço? Rapidamente eu falo, capitão, preciso ir pro pelotão, porque se tiver a missão, eles não vão pegar um cara da sessão. Se isso acontecer, o capitão vai lá no pelotão e vê se tem uma vaga pra tu ir pro pelotão. Fui pro pelotão, comecei a atividade ali de pelotão de novo. E um certo dia, uma FT, esse capitão, ele me convida para participar da FT, para ter uma apresentação pros cadetes. Aí dentro da apresentação do cadete ali, ele me pede para ir no armário dele e pegar aquela pasta de camuflagem, né?
De camuflar, pra camuflar o rosto. Ah, sim, né? tinta. Só que, a tinta, né? Só que a camuflagem do oficial é diferente do soldado. A gente pega hidratante e mistura com xadrez, não. Lá tem uma pomadinha que vem com hidratante da Louis Vuitton. Aí eu... Aí eu brincava com ele direto sobre isso. Aí ele, pô, vai lá no meu armário e pega. Eu falei, pô, o cara me puniu, agora manda eu ir no armário dele, né? Aí fui lá, correndo, peguei. Aí, ó, tu vai camuflar aquelas viaturas ali que não são nossas, porque tava em demonstração. Aí ele queria tampar o nome da viatura. Aí eu vou lá, camuflo a viatura, boto marrom, verde lá. Quando o comandante chega, ele faz ele é o seguinte, o comandante pergunta, tudo pronto? Aí ele, pô, tudo pronto, comandante, tropa pronto. Inclusive, comandante, quero aqui externar o trabalho do soldado Marcos, que pedi para ele camuflar e deixou tudo muito bem apresentado aqui. Parabéns, guerreiro, pelo trabalho. Eu falei, pô, não fiz nada, só fui camuflado ali. Mas eu entendi que alguma coisa tinha ali. Por que ele fez isso? Logo no dia seguinte, aí o comandante fala, parabéns, guerreiro. Aí no dia seguinte ele passa, o teu arte de serviço, ele fala, Marcos, tu é voluntário pro Haiti? Não, a tua parte da viúva, ela tá ok? Tua mãe é tua mãe mesmo, teu pai é teu pai mesmo? Tá tudo certo ali? Eu falei, sim, senhor. Aí ele, tu é voluntário pro Haiti? Eu falei, com certeza. Aí tava acabando o expediente, ele foi, beleza, Brasil. Aí eu fico com aquilo na cabeça, no serviço todo. Eu falei, cara... Aí quando sai a relação no dia seguinte, eu tava saindo do serviço, já tinha saído da relação, o pessoal já comemorando. Aí os caras foram na guarda e falaram, caraca, irmão, teu nome tá lá. Eu falei, pô, meu nome tá lá. Aí quando fui ver, tava lá, soldado Marco. Eu falei, pô, vibrei. Caralho. Eu falei, pô, o que aconteceu? Aí passou o tempo, fui selecionado para ir para Haiti, começamos ali um treinamento de 1 ano, né, relação total, parecia recruta, né? Pô, fiquei na formação muito exaustiva e não tinha nada a ver com terremoto, ninguém sabia que ia acontecer terremoto, não. Sim. Aí a gente foi pro 15 RCMEC e ali eu fiquei treinando durante 8 meses de treinamento, junto com esse capitão e junto com o pelotão lá do 15 RCMEC. Cara, aí um belo dia... isso já 2009, já fase final da missão, de ir para a missão, contagem regressiva, a gente preparando tudo, vendo o Jornal da Noite, aí anuncia lá o plantão, né, da Globo, né, aquele plantão lá de acontecer alguma coisa e fala que acabou de acontecer um terremoto no Haiti, com uma magnitude ali de não sei o que, ponto não sei o que, e já tinha uma média de 100 mil pessoas mortas. Uma base que eles fizeram. Nesse mesmo momento eu levanto assim e falei, caraca, doideira, e agora? Eu ia para o Haiti em 5 dias. Caraca. Aí eu vou na quarto da minha mãe e acordo minha mãe, mãe. Ela, que foi? Acordou assustada. Eu falei, cara, acabou de acontecer um terremoto no Haiti agora. Aí ela já começa a chorar, porque ela falou, tinha sonhado comigo que eu tava sem a perna. Eu falei, caramba, aí as coisas ficaram, né, meio doidas assim. Eu falei, não, mas que isso? Ela tive um sonho agora contigo sobre isso. Eu falei, caramba, aí gerou aquela preocupação na família, né? Aí manda e-mail, né? Aí a gente recebe e-mail para estar na unidade no dia seguinte, vou para a unidade no dia seguinte, depois eu vou para casa do meu pai, me liga. Aí meu pai faz a seguinte pergunta para mim: quanto tu vai ganhar nessa missão? Eu falei, pai, somando tudo, uns 12 mil reais. 12 mil reais por aí. Isso só da missão, mais que eu ganho aqui. Aí eu te dou esse dinheiro, não vai não? Caralho. Aí eu olhei para ele e falei assim, pai, não é pelo dinheiro. É pela missão. Meu pai era militar também, bombeiro. Aí depois, se é pela missão, cumpra a sua missão. Mas todo mundo estava angustiado, né, nesse momento. Mas aí a gente começa a preparar ali, minha mãe fica mais tranquila, até que a gente embarca pro Haiti. Então o processo do Esquadrão Cavalaria Paraquedista é um processo que eu fui protocolista, fiz o curso de motociclista militar, fiz algumas atividades ali, fiz algumas missões pelo Brasil, mas até 2009, 2010 ali é quando a gente embarca pro Haiti, naquele trágico terremoto. E quando a gente chega no Haiti, cara, é aquele filme Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos. Quando a gente vai fazer a primeira patrulha ali, a gente vê que tá tudo destruído. Muitos corpos ainda que nós tivemos a missão ali de colocar em fileira para poder enterrar. A missão muda. Né? Aquele todo treinamento que eu tive como atirador de mag, de botar a mag ali perfilada e botar a fita e carregar ali a fita, fuzil, pistola. Que eu tinha um fuzil, 4 carregadores, pistola, 4 carregadores, a fita, pô, eu carregava, não lembro exatamente quantas fitas, e a mag. E cotoveleira, colete, capacete, tudão. Uhum. Só que a missão mudou. Então, mesmo saindo com essa atividade, nós agimos em outras atividades que era de atividade social, né, de ajudar de fato o haitiano. E o povo haitiano, meu irmão, é um povo muito solitário e um povo que tem uma admiração imensa pelo Brasil. Ali eu falo que eu aprendi muito. Cara, o Haiti me ensinou muito. E ali eu fico na missão, durante 7 meses, ali trabalhando, aquele trágico terremoto. E a gente pegamos alguns terremotos lá também, 2 terremotos lá. E o Haiti foi a virada de chave para mim, como militar, como uma experiência. Eu tinha um desejo ardente de ser paraquedista, consegui fazer,
Mas o Haiti me ensinou muito a dificuldade. Por quê, irmão? Nós até hoje trabalhamos para construir alguma coisa. Até hoje, né? A gente trabalha para construir alguma coisa. É claro que ajudar o próximo e tudo, mas a gente trabalha para ter uma vida melhor, ou levar uma vida melhor para nossa família, comprar um carro melhor, uma casa melhor. O haitiano não. Por muitas vezes o haitiano trabalha para comer amanhã. Para comer amanhã. E teve um momento lá no Haiti que eu estava numa patrulha de um ponto forte, que nós ficamos parados durante 8 horas nesse ponto forte. E nesse ponto forte, o atirador de maga ficava sempre ali em cima, muita criança. E o blindado passava aí na rua e a gente tinha que passar olhando porque eles dormiam na calçada. Porque eles tinham medo de ter outro terremoto. Então eles dormiam na calçada. Então a gente passava na rua frente ao pé deles, sabe? Então o blindado ia passando assim, aí nós passamos e paramos o blindado num ponto forte que ficava de frente para a cidade ali. E ali criança brincando no outro dia de manhã, até que tem um garoto que fica rodeando o blindado. E ele fala assim, Bombagai, que é bom amigo, né? Bombagai, que já é um Elê. Aí Elê Vinícius, mas meu nome de guerra era Marcos. Porque a gente falava o nome pra ele também, ele ia na base, falar que a gente contratou ele pra fazer trabalho, então isso era muito malandro. Aí eu falei, o Elê Vinícius. Aí ele, Bombagai David, Bombagai, tipo assim, ele queria me ensinar o creole e eu ensinava pra ele português, mas ele já safa, ele só queria papo, queria comida, na verdade. Aí aí o soldado na hora que é papo, né, irmão? Quer passar a hora conversando com alguém. E o David chegou pra conversar comigo ali, a gente foi conversando, eu falava orelha, ele falava orelha, nariz, boca, aí começamos, eu perguntei pra ele, sua mãe, cadê sua mãe? Ele, mama, Bandi matou. Aí ele fazia assim, Bandi matou. Aí eu falei, caramba. Seu pai? Aí ele bota uma mão na parede, morreu no terremoto. Pô, eu comecei a ficar sensível, né, ouvindo a história do David. E eu falei, quem cuida de você? Ele, minha mana, cadê ela? Ele, tá ali. Vocês moram onde? Ele, moram pra lá. E conversando, aí, Bombagai, manjê. Aí botava a mão na barriga, né, queria uma comida. E a gente não tinha comida pra dar pra ele. A gente levava uns bolinhos de solé pra passar ali o tempo ali. Aí a gente não poderia dar comida pro haitiano, né? Nós fomos muito treinados assim, a não ter contato com o haitiano. Pelo histórico, né? Assim, as doenças, né? Então, quanto menos contato, melhor. E dar comida, porque quando dá comida, a comida é feita no momento oportuno para isso, que é um momento de social. Aí eu, muito bem treinado com isso, não fazia, não ia fazer isso. Só que ele insiste, manjê. Eu falei, pô, vou dar um pedaço de bolo para esse cara, para esse garoto. Aí eu abro a escotilha do caminhão, falei, David, seguinte, ó, vou te dar aqui, vai aqui atrás, mas ó, quietinho. Senão vai lardar aí, o pessoal vai querer ficar aqui em cima. Ele, Bombagai. Abre a escotilha do caminhão, passa um bolo pra ele de solé, como se fosse o Ana Maria. Passa um bolo pra ele, a gente chama bolo de solé. Passa o bolo pra ele pega o bolo, aí ele esconde assim um bolo, mas ele esconde o bolo e vai caminhando pela parede e assovia e chama 3 amigos dele. Chama, aí os amigos dele vêm, ele amostra assim, pega um pedaço de vídeo pra cada um deles. Irmão, quando eu vi isso, choque, meu irmão. Eu falei, que isso, cara? Ele poderia muito bem comer o bolo sozinho. Mas ele dividiu aquele pedaço do bolo ali, eu falo, caraca, ô David. Aí ele come o bolo e começa a cantar uma música do Michael Jackson, cantava muito, moleque, cantava muito. Aí ele começa a cantar, tipo assim, feliz daquele bolo, começa a cantar a música. Eu falei, canta mais. Aí ele cantando, todo alegre. Aí ele me pede água. Glu, Bombagai, glu. Falei, pô, no água, no glu. A água da gente era na Camembert. Aí ele fala assim, dor de cabeça, Bombagai. Dor de cabeça, água, remédio. Aí eu falei, pô, remédiozinho a gente tem aqui, né? Eu falei, pô, toma um Doflex. Aí, remédiozinho pra ele pô, pra tomar um remédio eu preciso de água. Aí eu falei, no glu. Cara, passou assim uns 30 minutos, irmão. O David, ele sai correndo. E depois de 30 minutos eu olhei, ele volta. Bombagai. Tô vendo aquele moleque vindo correndo com 2 garrafas na mão. Uma na mão dele já pela metade e uma cheinha assim. Ele fala, Vinicius Bombagai. Chega perto do blindado assim pra me dar a garrafa. Como assim, cara, tu não tem água, eu consegui água aqui, eu vou te dar uma. Irmão, naquele momento ali, meus olhos enchem de lágrimas, eu olho pro sargento e falei, caraca, irmão. E me traz uma reflexão naquele momento, eu falei, cara, sargento, quantas pessoas já passaram na minha casa pedindo 1 quilo de alimento, eu cheio de coisa em casa, mesmo que eu tinha pouco, mas eu tinha alguma coisa, um açúcar, que eu poderia dar, e eu falo que não, hoje não. E esse garoto que não tem pai, não tem mãe, me traz essa realidade. Não tem o que comer amanhã e dividir o bolo dele. Não tem água para beber, podendo guardar água para ele, porque a água estava escassa naquela água limpa. E ele veio me dar água, tipo assim, você está precisando de água também. Porque nós somos irmãos. Cara, a missão mudou para mim naquele dia.
eu começo a olhar o haitiano diferente, eu começo a ter sensibilidade, eu começo a fazer mais parte de projetos sociais, né? Como eu sou evangélico, então nesse momento eu começo a fazer parte de projetos nas igrejas haitianas, eu vou para as igrejas, começo a caminhar com eles ali, cantando, louvando e tendo a experiência. Fizemos junto com o Gutierrez, lá nós fizemos mais de 100 pipas no Dia das Crianças, para colocar no alto, pô, e assim, eu começo a me entregar mais na missão. E eu entendi que a missão que eu estava no Haiti não foi a missão para combater o traficante, foi de fato para levar o amor, para te assim, cara, fazer eles entenderem que, cara, nós estamos juntos, sabe, nós somos de fato um irmão, e o David me ensinou isso. Então, dali adiante, cara, eu sou outro cara, aquele cara que só queria zoar, eu começo a ver a vida diferente, eu falo, cara, eu preciso transbordar, eu preciso fazer alguma coisa pelo outro. E eu tenho um desejo de um dia ir lá nós vamos lá no Haiti para tentar encontrar o David, saber como é que ele está hoje. Só que a missão para mim muda. A gente começa a atividade, a gente faz o patrulhamento, faz atividade, só que o senso da missão para mim foi outro. Então, uma história do David hoje que eu conto sempre ela, que assim, já contei ela em alguns podcasts, já conto sempre ela no Eterno Herói, e contei ela em igreja já, que todos nós, né, podemos ter a criança como David. Em pensar ajudar o próximo. Seria diferente, né? Muito diferente. Seria diferente. E, cara, uma pergunta que eu fiquei com curiosidade agora. Para vocês foi um marco, né? Assim, acredito que não só a missão, mas acredito que o Vinícius como um todo mudou a partir desse momento. Antes desse acontecimento em específico, você já era um cara, assim, religioso e tal ou não? Foi esse o start pra você começar ali Um pouco antes disso, né? De 2010, 2009, foi um ano que eu tive um encontro com Deus, 2009. Em 2006, a minha tia, que era evangélica, me deu uma Bíblia camuflada, que eu tenho até ela hoje no estúdio lá. Uhum. Ela me deu aquela Bíblia e falou assim, vai ter um momento que você vai querer desistir, mas leia a Bíblia. Só que eu nunca tive o costume de ler a Bíblia, nunca fui ensinado. Minha mãe não era evangélica, minha mãe era espírita. Meu pai dizia que ia ser católico, devoto de São Jorge, por ser bombeiro, né, lá no Rio. O bombeiro e o policial, ele tem essa mania de devoto de São Jorge, do São Jorge protege eles. E eu não tinha o costume de ler a Bíblia, de orar. Então, no quartel ali, em momentos difíceis, né, que vontade de desistir toda hora dava, a formação paraquedista ela é muito sugada, eu peguei a Bíblia, comecei a ler, mas não tive experiência. Não tive o discernimento, né? Não sabia. Não sabia nem onde estava Salmos, onde era, quem era, não sabia nada disso. Em 2009, eu recebo uma oração e aceito Jesus como Salvador, mas eu nem sabia o que era isso. O cara falou assim, você quer aceitar Jesus? Eu falei, quero. Só que esse dia, para mim, foi um marco. Porque nesse dia eu dormi. Eu tinha uma combinado de sair pra balada, eu dormi e acordei leve. E quando eu acordei leve no domingo, fui pra casa do meu pai, meus pais são separados, e fui pra casa do meu pai no domingo de manhã, aí o meu primo tava no computador, no MSN na época, né? Aí eu peguei o MSN e eu tinha adicionado a Ingrid, que é minha esposa hoje. A gente já tinha, através de Nextel, o desejo de se encontrar. Mas em alguns momentos eu tinha uma outra namorada e não conseguimos encontrar. Não aconteceu. Mas nesse domingo, eu entro no MSN e ela tá online, eu falei, opa, tudo bem, bom dia, tal. Ela, bom dia, tudo bem, pô, quando é que a gente vai conseguir se encontrar? E ela, poxa, não sei, vamos ver, vamos tomar um café. Eu falei, vamos na estratégia antiga, das pessoas mais antigas, né? Vamos tomar um sorvete, né? Vamos comer uma pizza. Ela, pô, hoje não dá. Eu falei, poxa, pra onde tu vai hoje? Ela falou o seguinte, pra onde eu vou hoje, não sei se você vai querer ir, porque a visão que ela tinha de mim era do garoto da balada. Uhum. E eu dela também, que a gente se conheceu numa balada, mas a gente nunca tinha ficado. Por causa de Deus mesmo. Uma amiga, quando conversando com ela, tava com ela, amiga, eu cheguei, falei com a amiga, e a amiga falou, esse aqui é meu amigo Vinícius, ela me apresentou a Ingrid, nós saímos um por cada lado. Só que a minha amiga falou pra ela que eu tava doidinho pra conhecer ela. E essa amiga falou pra mim que ela tava doidinha pra me conhecer. E ninguém tinha falado nada. E a gente carregou isso durante um tempo. Até que eu consigo falar com ela nesse domingo, e ela fala o seguinte, pra onde eu vou hoje você não vai querer ir não. Eu falei, pra onde você vai que eu não queira ir? Pra igreja. Ela, vou pra igreja. Eu falei, pô, adoro igreja. Qual é a igreja? Católica? Ela é católica? Ela, não, evangélica. Eu falei, pra onde é? Só que ontem, que era sábado, eu tinha acabado de aceitar Jesus. E o pastor tinha falado, tem que procurar uma igreja. Olha aí, cara. Eu falei, cara, onde é? Ela, pô, na Rio da Prata. Eu falei, beleza, eu tô lá, que horas? 6 horas. Ela, sério? Eu falei, sério. Carinho, pô, cara, é só Deus, porque assim, como é que eu vou ir eu sempre fui da noite, né, cara, da pista, né, naquela época. Como é que eu vou na igreja pra contar uma menina que tá na igreja, fala, pô, tudo bem? E aí, o culto foi bom hoje, né? Vamos, né? Mas eu peguei a moto e fui, cara. Cheguei lá, ela tava lá pra me recebeu. Aí veio o pastor logo me recebeu também, coisas de igreja normal, igreja pequena. E ali eu começo a ficar próximo dela, eu levo ela em casa, a gente conversa, não fica. Isso em 2009.
E aí, numa outra oportunidade, ela me ligou lá pra minha casa, na verdade, pro meu Nextel. O meu Nextel era compartilhado com a minha mãe. Minha mãe usava tal dia, eu usava final de semana. E aí ela liga, minha mãe falou assim, uma tal Dinho te ligou. Eu falei, pô, nem ficamos ainda, já tá me ligando? Até brinquei. Aí ela me ligou, eu liguei pra ela, tinha um evento da igreja, ela queria que eu fosse também. Aí eu falei, eu tô indo já, então bora, só vou tomar uma que cheguei agora. Aí fomos pro evento. Aí nesse dia, foi na terça-feira, a gente consegue dar o primeiro beijo. Aí a gente fica ali. Então, nesse processo de que tu perguntou, essa caminhada com Cristo, né, começa em 2009, onde eu conheço a minha namorada nessa época, 2009, que ela também estava caminhando para a igreja, como eu precisava caminhar também. E a gente começa a caminhar junto. Ai, que legal. A gente se batiza junto e a gente decide, cara, é isso que nós queremos, é isso que eu quero. É isso que eu quero, é isso que ela quer também. A gente começa ali a ter o relacionamento, conheço os pais dela, né, aquela coisa toda, como uma família tradicional, né, de pedir para namorar, sentar no sofá, aquilo tudo. E eu vejo que, mesmo morando no mesmo ambiente que a gente morava na mesma rua, só que ela morava um pouco mais em cima e eu mais embaixo. Conheço o pai dela e a mãe dela, e eu vejo, caramba, essa menina é diferente. Ela era a menina que gostava de roupa de marca também, tinha uns costumes, né? E eu sempre fui um pouco, mesmo não sendo tão essas habilidades, eu sempre gostei de me relacionar com mulheres que tinham um comportamento diferente. Assim, um comportamento de mulher. Sim. Aí eu falei, cara, eu vou ficar aqui. O irmão dela era meu amigo, a gente se conhecia. E eu falava pra ele que eu vou namorar teu irmão um dia. E minha irmã não é pra tu não. Até que chegou um dia na sala dele, eu tava sentado no sofá dele. Aí ele, pô, tô aqui. Eu falei, agora já era. Avisei, né? Avisei. E nesse momento eu conheço a Indy, que é minha esposa hoje. Inclusive um beijo pra minha esposa aqui, que tem uma filha, Laura também, que é a tua filha Laura. Daí eu começo a caminhar com Cristo, ali começa uma evolução. E eu vou pro Haiti, irmão. 4 meses de namoro, eu vou pro Haiti. Caraca. Imagina, 4 meses de namoro, tu ficar 7 meses longe da mulher que tu tá conquistando. Mas foi um processo, né? Através do Skype ali a gente junto, mas foi um processo e graças a Deus, né, há tempo para todas as coisas, Deus comprovou que essa seria realmente a mulher que eu precisava casar e nesse período eu mudo. Antes de 2009, o Arariba era outro cara. O Arariba é um cara de saca, não queria estudar. Para ter ideia, cara, em 2006, 2005, para me alistar, eu sabia que o paraquedista tinha que ter a 7ª série. Tá. Antigamente, acho que hoje pede pelo menos o fundamental. Mas a informação que eu tinha é o seguinte, cara, tu tem que ter a 7ª série para se alistar, para ser paraquedista. E foi ali que eu parei. Uhum. Eu fiz a 7ª série e fui trabalhar. Uhum. Fui trabalhar de peão de obra, fui trabalhar. Eu queria sair, queria ter dinheiro. E fui trabalhar, vendi jornal no sinal, só que eu não sabia dar troco, fiquei só 2 dias. Aí eu fiquei trabalhando, vendi docinho na rua, e nesse processo eu já começava a vender. Então, nesse período de 2000 e que a gente está aqui, 2009, eu mudo o meu estilo de vida, cara. Eu mudo radicalmente, assim, mudei. Graças a Cristo, né? E eu era outro cara. Tanto que eu vou pro quartel, eu fico 2006, 2007, todo ano eu falava a mesma coisa, cara, eu vou estudar. E 2008, eu vou estudar. Quando foi em 2009 que apertou o Haiti precisava do 2º grau, do 1º grau. Aí é onde eu acelero lá e vou fazer o supletivo e começo a acelerar, porque para eu ir para o Haiti eu precisava terminar isso. E ali eu começo a avançar com isso. Mas todos os anos eu procrastinava, cara. E hoje eu falo que a regra tem que ser diferente. Inclusive nós temos que levar isso para os comandantes, que para enganjar tem que estar estudando ou terminado. Para motivar a pessoa. Senão a gente pega o cara que não está preparado. Então isso aconteceu comigo. Então aí quando eu aceito o Cristo, minha mente muda, sabe, de conhecimento, de qualificação, eu começo a entender mais. Aí no Haiti eu tenho a experiência espiritual, do David, já tenho a experiência de espiritual. Tipo, eu tive um encontro com Jesus no Haiti muito forte, assim, de conversar mesmo com ele, sabe, como é meu amigo, né, pai, amigo. E ali eu tive a certeza, cara, de quem estava comigo. Sabe? Então essa experiência me trouxe. Foi no Haiti. No Haiti eu tive um encontro, tipo assim, ele falando comigo assim, se você continuar fazendo isso, não é assim, não é legal. Aí eu desperto e falei, caramba, alguém me visitou aqui. Caramba. Aí eu tenho uma experiência espiritual, até de expulsar demônio ali, através dessa experiência de um camarada que... experiência muito forte no Haiti. E quando eu volto cheio, assim, cara, eu quero fazer mais. Quero me entregar para isso. E eu começo ali até a pregar em alguns lugares, assim, contando. Eu começo a me envolver com isso e passa esse tempo, cara. 2010, em 2012, é um ano crucial. Ali você já estava quanto tempo? Já 6 anos já. 6 anos. 20...
25 anos, mais ou menos. 25, 26. 25 anos, aí quarta série forte ainda, né? Uhum. Peguei de burrão. Aí eu tinha terminado ali o fundamental, saio, aí eu saio pra empreender. Eu saio, eu tinha mais 2 anos, né? Mas eu teve um desejo ali, minha avó faleceu nessa época, eu tive alguns problemas na unidade, porque eu sempre fui um cara que eu tinha um relacionamento bom com o sargento oficial também. Uhum. Então eu vou participar da missão na época, a presidente a Dilma, Sim. ela faz a campanha do desarmamento. Tá. Lembra? Onde cada pessoa que tivesse uma arma levasse para a delegacia, né? Então eu fico à disposição de um batalhão que fazia parte de... A Polícia Civil recolhia os armamentos e enviava e levava até a gente os armamentos para a gente fazer a quebra do armamento. Nós botávamos na prensa e amassava o armamento. Então a minha missão era tirar foto de todos os armamentos chegando em ótimo estado, colocando ele em lote e colocando depois ele prensado na prensa, destruído, e depois ela ia para a caixa para a gente levar lá para a CSN na época, que ia fazer a parte de tirar ele lá na parte de aço, né, derreter. Então eu fico nessa missão durante 6 meses e para ir para essa missão só ia sargento e oficial. Só que o comandante manda eu, porque tinha que alguém que seria confiável, né, porque vai mexer com armamento, tem aquela questão toda, então eu vou para essa missão, fico 6 meses lá. E a partir do momento que eu volto, a missão é o seguinte, é uma missão que não tem tempo para iniciar e nem tempo para acabar. Você não sabe quando você vai sair de lá. E eu fiquei durante 6 meses. Aí do nada, cheguei na unidade, agora você tem que se apresentar no quartel. Tipo assim, acabou a missão aqui. Aí vai trocar, a missão não acostuma com as pessoas, né? Para não ter, né, risco. Eu vou pro quartel, chegando no quartel, eu tava tirando minha habilitação de moto. Aí eu tinha uma última aula para fazer. Aí quando eu vou no meu tenente, eu falo, tenente, preciso ir na autoescola só para colocar o dedo e volto para cá, depois eu vou lá e coloco o dedo de novo para ele, Araribo. O subcomandante não tá deixando ninguém sair. Ninguém sair. Eu falei, não, mas eu não sou qualquer ninguém. Eu não sou qualquer um. Né? Já tava antigo, né? Eu não sou. Não, tenente. Não, tenente, vai lá falar com ele. Tenente temporário também. Aí o tenente, pô, mas Araribo. Eu falei, não, tenente, vai lá falar com ele. Se o senhor não for, eu vou. Aí eu vou quebrar a hierarquia aqui. Aí não, vou lá. Aí pediu permissão, entrou o major. Não, negativo. Ninguém sai. Aí, mano, gera aquele sentimento de raiva com, sabe, com desqualificação. Pô, preciso de vocês agora, pra mim ali, vou voltar e você não vai... Eu falei, não. Aí cheguei no sargento, que era um sargento que dava os bizu pra gente, né? Aquele sargento inteligente, que dava o bizu pra rapaziada, papeira, a gente toda. Cheguei pra ele e falei, sargento, se eu pedir 150 agora, como é que é? Eu vou embora agora mesmo? Eu peço 150 e já posso ir embora? Aí ele era, Araribo, mas tu vai embora, mas tu fica sem receber nada. Tu não recebe nada, além do teu salário que tá pra receber. Sem nada, não recebe denegação, não recebe nada. Mão na frente e outra atrás. Eu falei, pô, 6 anos já, né? Eu falei, pô, perdeu um dinheiro. Aí ele, cara, vai lá e fala com o major. Eu falei, não, mas o tenente, ele, por que eu te levo lá? Aí ele, pô, claro. Aí, permissão, fala, guerreiro. Eu falei, pô, eu queria falar com o senhor. Aí ele, entra aí, fecha a porta. Aí eu entrei, fechei a porta. Falei, ô major, é o seguinte, eu tô precisando... Não, mas ninguém vai sair. Araribo, é o seguinte, ó, o pessoal fala que vai tirar a habilitação e vai pra casa. Fala que vai fazer isso, não tá fazendo, fica aí, vai pra praia. Então os caras não querem nada com nada. Eu falei, pô, mas é o seguinte, eu não sou todo mundo. A minha mãe me disse que eu não sou todo mundo. E eu acredito que pros senhores eu também não sou todo mundo, porque vocês me enviaram pra uma missão importante. Aí ele, cara, você é um garoto bom, mas só que se eu te liberar, eu vou ter acesso a liberar outros também. Eu falei, mas eu não sou todo mundo. Mas eu desabafei nesse momento. Falei, pô, inclusive eu perdi minha voz esses dias aí, cara, e eu precisava sair, ninguém... Inclusive eu fiz isso, aí botei tudo pra fora. Sabe, aquele estado de emoção. Inclusive eu tô com 2 férias atrasadas e ninguém me dá as férias. Aí ele, não, ninguém tá tirando férias porque tá tendo uma missão aí. Tava tendo um negócio no Rio de Janeiro de invasão, então a gente ia usar a gente ali. Aí eu falei que não aguentava mais. Eu falei, não aguento mais não, vou pedir 150. Aí ele, que isso, guerreiro? Eu falei... Aí quando eu saí, ele não me liberou. Eu saí. Aí quando foi em forma, quando liberou a tropa, ele falou, o soldado Marcos vem na minha sala agora. Ele falou que a partir de hoje eu tava de férias. Ó, eu conversei com o comandante, te dei férias. E eu falei pra ele que eu queria ir embora, na próxima baixa. Aí ele, Brasil. Aí eu fui tirar as férias, aí tirei as minhas férias lá, fiz a autoescola, terminei a autoescola, voltei pro quartel depois de 30 dias. Aí nessa que eu volto pro quartel, o comandante na época manda me chamar. E eu era da RP, né? Agora eu já tava um pouco mais ativo, tem que buscar a boca boa de novo, né? Já fui pra Haiti, já voltei. Aí eu na RP, e o comandante, ele gostava da RP, esse comandante que assumiu, gostava de relacionamentos ali com o veterano. Aí ele me chama na sala dele,
E... Não, minto, ele não me chama na sala dele, não. Eu volto e tem um curso de motociclista. Eu tinha moto, já eu adorava, já tinha tirado a habilitação. Eu adorava moto, eu gosto muito de moto. Aí eu, para fazer o teste, fiz o teste, passei no teste. Aí eu tô empurrando a moto, porque o aluno não monta na moto só na hora do teste. Ele fica empurrando a moto. Eu empurrando a moto, aí o comandante... Quem tá empurrando essa moto aí não é o Marcos, não, né? Aí eu falei, olha assim, cara. Sim, senhor, o Marcos mesmo. Aí ele, coloca essa moto na garagem e vai pra minha sala agora. Falei, Brasil. Aí, cara, eu botei a moto na garagem, fui correndo lá, de caneleira, de tuveleira. Por que tá com essa roupa aí? Por que tá com esse porra nessa moto? Não, que eu sou voluntário a fazer o curso de motociclista. Mas tu não quer ir embora? Tu quer ir embora, mas quer fazer o curso de motociclista? Eu falei, sim, porque eu tenho 6 meses aí, 7 meses pra mim, pra até eu ir embora. Tem muito tempo porque eu posso ser utilizado aqui na unidade. E esse curso vai ser bom pra mim também, porque eu quero ir pra polícia. Então, de lá eu já pego uma 60 já. Aí, não, então tá. Então, aí, beleza. Aí tu sofre um acidente agora e quem se lasca sou eu. Aí eu vou investir gasolina, vou investir com uma alimentação pra você fazer o curso e quem se lasca sou eu. Eu falei, não, mas eu posso ser utilizado ainda. Inclusive, eu tenho 6 anos aqui sendo utilizado. Um curso é um curso que eu vou... Aí ele, porra nenhuma, negão. Vai fazer curso nenhum não, tu não quer ir embora? A não ser que você desiste de ir embora. Se você desistir de ir embora, o que tu vai fazer lá fora? Eu falei, pô, mas eu tenho um negócio lá fora de frango. Eu abri um negócio de frango assado. Inclusive, o frango assado era o frango assado da Arareba que descia de paraquedas, a logra. Lá, tudo normal. E... Aí ele, pô, mas como é que é isso? Eu falei, um frango assado. Aí ele, pô, aquele televisão de cachorro? Aí ele, televisão de cachorro. Ele, pô, me amarro nesse frango, vou comprar um contigo. Eu falei, pô, Brasil, a gente entrega aqui. Porque eu tinha em Realengo esse frango. Aí ele é o seguinte, guerreiro, ó, cara, eu gosto do teu trabalho, eles vieram me falar que você é um garoto bom, eu quero investir muito na RP. Pô, eu gostaria que tu ficasse aí no meu comando. Gostaria que tu ficasse no meu comando aí. Pô, mas tu tá decidido já? Eu falei, pô, mas eu já conversei com a família, já conversei todo... Mas, cara, por que tu tá indo embora? Eu falei, cara, porque eu não tenho tempo pra estudar, eu preciso estudar, eu tô passando tempo, eu não tô estudando, a escala apertada, eu era soldado ainda, porque no CFC eu aloprei, eu era muito tempo, eu aloprei com um cabo lá, irmão, que eu fui tirado do CFC. No campo do CFC me tiraram que eu aloprei, o cara começou a me chutar, eu falei, se ele me chutar de novo, a porrada ia comer. Aí ele me chutou de novo, eu comecei a dar soco no boot dele, essa história todo mundo conhece lá. Aí eu aloprei com ele lá, e aí me tiraram do CFC, aí eu não consegui fazer o CFC, aí eu fiquei soldado. Aí eu falo o seguinte, mas ó, a escala é muito apertada aqui. E eu não tenho condições de tô antigo já, né? Pô, vou ficar tirando serviço. Ele fala o seguinte, eu te tiro da escala de segunda a sexta, só vai concorrer à escala vermelha pra tu manter com a gente aí. Eu falei, vou pensar. Aí ele, não, faz o seguinte, sai da minha sala e vai pensar, 10 minutos. Eu fui, liguei pra minha mãe, liguei pra minha noiva na época. Ela, pô, minha mãe falou assim, pô, meu filho, eu te ajudo no frango lá. E assim, vai ter um dinheirinho a mais aí também, porque se eu sair agora também não tem esse dinheiro, né? Sim. Eu falo, pô, vou manter. Eu cheguei, pô, permissão, comandante, vou manter. Aí ele vai manter? Excelente, então agora o senhor é aluno, já paga 10 aí. Eu já empurro 10 ali, flexão já, e vou pro curso. Aí faço o curso de motociclista e vou. Eu tinha mais uma férias para tirar. Eu tiro a nova, faço o curso, terminou, tiro as férias. Quando eu tiro as férias, ele entra de férias. E quando eu volto, ele entra de férias. Então ficamos uns 60 dias sem se encontrar. Aí quando ele volta, já tá na fase final ali da baixa, de mandar o pessoal na baixa, ele fala o seguinte, Arariba, ele chega na unidade e fala assim, Arariba, eu preciso... falar contigo. Cara, lembra aquele acordo que a gente fez? Lembra? Ele, cara, eu vou mandar 21 antigos embora. E acho que ela vai ficar apertada, eu não vou conseguir manter contigo. Eu falei, pô, comandante, Brasil, agora é 22, né? Porque eu vou ter que meter o pé também, porque... Aí ele, cara, eu não vou interferir não. Fechado. Você que decide. Aí eu fui embora na Baixa em 2012, aí eu vou direto empreender. Onde eu começo o frango assado do Arariba, começo ali a trabalhar direto, de quinta, sexta, sábado, domingo, começo a me envolver com isso. Só que assim, cara, eu não aprendi nada na escola de finança, de gestão de negócio, de marketing. Eu só imprimi lá 1000 flyzinho de frango assado, como eu peguei a moto e rodava ali na região de Realengo, botando no correio do pessoal e esperava o cliente chegar. E começou a gerar resultado. O tempero era bom, a minha esposa me ajudava, minha noiva na época, minha mãe, a gente temperava e comecei ali o negócio na rua, na calçada da minha avó. Primeiro contato com o negócio direto, né? Uhum. Sem CNPJ, negócio. Uhum. Comerciante. Aí eu fico durante Realengo durante um tempo, 2012 todinho, quando foi 2013 eu fui pra Bangu, abri um em Bangu. Aí fiquei em Realengo e Bangu. Legal, cara. Aí botei um garoto pra ficar em Realengo e fiquei em Bangu. Aí Bangu também começa a andar ali, só que eu trabalhava de sexta, em Bangu, sexta, sábado, domingo. Então eu ficava segunda, terça, quarta e quinta, tipo assim, lalu, sabe? Sem fazer nada.
Aí o dinheiro entrava no final de semana e quando era o final de semana era praia. Era o sol. Pô, areia, vamos pra praia. Eu trabalhando, aquele estado de comerciante, sabe? Eu falei, caramba, será que isso aqui é mesmo pra mim? Aí eu volto pra estudar, preparatório pra fazer prova pra polícia. Aí comecei a estudar de segunda a sexta ali, mas a mente começa... Hoje falam de depressão, né, cara? Como antigamente não era tão assim, eu me sinto um pouco inútil. Sabe, eu fico um tempo entrando no computador, no MSN, e sem saber o que fazer no dia a dia. É meio que isolado. Aí eu começo a ficar com a mente fraca, sabe? Mente fraca é oficina, né? Então eu começo a ficar meio fraco sem saber o que fazer, não passo na prova, desisto. Aí eu falo, cara, acho que eu vou trabalhar. Vou trabalhar. Acho que eu preciso trabalhar, encontrar pessoas, porque aqui eu tô me sentindo vazia. Então acaba ali, aí eu começo, aí voltei, aí fazer coisas que não deveria fazer. Aí eu boto o currículo, irmão, e é ali que eu tenho um baque. Eu pensei o seguinte, irmão, paraquedista, motociclista, Haiti. Pô, essa experiência que eu tenho todinha. Não vai faltar. Cara, fiz 12 mil reais em uma semana quando eu voltei do Haiti de venda. Uhum. Comprei Vitória Secret, comprei perfume. Eu falei, cara, 12 mil reais em uma semana. Eu falei, cara, sei vender. Cara, currículo, não. Eu fui lá no site na Cato, né? Cato, né? Cato, né? Aí botei meu currículo lá no Cato, paguei 23 reais na época, 18 reais na época, aí uma empresa me chamou. E a empresa, qual é a empresa? Exército da Salvação. Exército. É uma empresa mundial, né? Onde arrecada doações, Sim. Vaga de motorista de caminhão. Aí eu vou lá, me fazer o teste, né? O RH, a menina me entrevista, aí o gerente vai fazer a seleção comigo no volante. Aí eu sempre tive maneira de dirigir com o pé na embreagem. Aí ele, pô, guerreiro, tu fica muito com o pé na embreagem. Pro caminhão isso é perigoso. Mas é o seguinte, vamos fazer o teste de novo sem o pé na embreagem? Eu falei, Brasil, eu sou cumpridor de missão, duplico rápido. Aí fui lá sem o pé na embreagem, ele, pô, excelente. Só precisa ajustar isso aqui porque o baú é diferente, algum lugar tu passou, tu não estava atento ao baú, tá acostumado a dirigir carro pequeno. Só que ele me fala o seguinte, irmão, tu vai ficar comigo. Tem 6 candidatos ali, mas tu vai ficar comigo, sabe por quê? Eu falei, por quê? Ele, porque tu é paraquedista. Caraca. E eu sou paraquedista também. Olha aí. Eu falei, caraca. Eu falei, pô, aquilo tudo que eu não estava encontrando em outras empresas, encontrei ali e fiquei durante um ano. Só que nesse um ano que eu fiquei, eu ganhava menos que eu ganhava no quartel. E ali foi quando eu comecei a pegar trem, porque eu morava em Bangu e servia na vila, eu tinha moto, então o meu deslocamento era tranquilo. Quando eu saí do quartel eu tinha moto ainda, mas depois eu vendo a moto para comprar carro. E, pô, para trabalhar em Benfica de Bangu, gastava muito mais combustível, né? Aí eu vou trabalhar de trem. Então é a primeira vez que eu pego o percurso de trem na minha vida para ir trabalhar. Então eu pegava de Bangu a São Cristóvão, de São Cristóvão para Benfica. Fazia baldeação aqui para Benfica. E todos os dias. E eu dirigia o caminhão. E dentro desse caminhão eu ajudava na remoção de coisas, no armário, que desmontava. Então eu ficava suado. Né? E quando eu ficava suado, pô, o camarada que fica suado fica com mau cheiro. E eu ficava trabalhando com aquele... Eu falei, cara, não é pra mim isso aqui, cara. Pô, esse trabalho não é isso que eu quero. E um dia, cara, indo embora no trem, 10 horas da noite já, me veio uma pergunta assim, cara, fazendo o que eu faço hoje, eu vou mudar minha vida quando? Fazendo o que eu faço hoje, eu vou mudar minha vida quando? Eu falei, cara, não vai mudar nada aqui. Parece, em vez de eu avançar, parece que eu regredi. Sabe? Eu falei, cara... Aí até que chega a Copa do Mundo, 2014... Aí eu tenho uma discussão com esse gerente, assim, uma discussão saudável, porque a missão era ponto facultativo na Copa do Mundo. Só que a empresa era em São Paulo, a base era em São Paulo, mas a gente estava no Rio. Só que em São Paulo tinha jogo, parava a empresa e parava tudo, parava o Brasil todo. Só que ele falou que a gente não ia parar. Aí eu falei, não, mas se a empresa é nacional, a gente tem que parar, porque as ruas vão estar fechadas, que tem jogo. Ele, não, dá um jeito. Só que eu sabia que era ponto facultativo que o Estado deu. Aí eu ponderei com ele na frente do pessoal. Aí gerou aquele clima ruim, eu não estava satisfeito também, antes de sair eu fui lá, cara, perdão aí. Aí, não, perdão também, eu me exaltei ali. E a gente tinha um relacionamento legal. Cara, me manda embora aí. Vê com a base pra me mandar embora, se puder me mandar embora, eu não tô feliz não. Aí ele, pô, que isso, cara, tá bom aqui. Eu falei, não, me manda embora. Aí ele conseguiu lá, me mandou embora. E ali minha esposa tá grávida já nessa época. Tava grávida. Tava grávida. Aí eu recebi lá um dinheiro e peguei esse dinheiro e coloquei na gaveta pra fazer o parto do neném, porque não tinha plano de saúde, pra fazer o parto da Laura. E fico ali, cara, empreendendo, aí eu fico inventando coisas e estudando. Voltei a estudar. Até que um dia, meu irmão, um amigo me convida para esse negócio de marketing multinível. Inclusive, vocês trouxeram aqui o Martinelli, marketing multinível. Aí eu vou numa reunião e o cara que tá lá era o sargento do exército fazendo a apresentação.
E ele veio fazer o fechamento comigo, né? E aí, o que tu gostou mais do produto ou do negócio? Aquela história todo dia. Eu falei, cara, gostei dos dois. Mas o seguinte, irmão, tu é milico, né? Aí ele, pô, sou sargento. Falei, pô, tu falou que é funcionário público federal, deixa que tu é milico, tá só aumentando aí pra vender mais. Aí ele, pô, como é que eu faço uma reunião dessa? Eu quero fazer uma reunião dessa, mas eu quero falar. Eu quero aprender para falar com o pessoal que eu vou trazer, que eu vou conseguir trazer aqui pra gente fazer um negócio. Eu quero montar time, equipe. Eu não tinha essa experiência. Aí ele, pô, já viu, cara, esse garoto é diferente. Aí eu falei, irmão, peguei aquele dinheiro na gaveta, de fazer o parto da minha filha, e comprei o kit maior que tinha na empresa, porque eu acreditei que isso ia mudar minha vida mesmo. Eu fui lá e comprei, fiz investimento, peguei a roupa, na época era roupa, e comecei a empreender nisso. E levei 11 pessoas numa reunião, inclusive esse gerente do Exército de Salvação. Liguei para ele, convidei ele fez um negócio junto comigo também durante um tempo. Inclusive nós fomos para Cancún junto. Aí eu comecei a acelerar nisso, irmão. Falei, cara, esse é o meu negócio. Esse é o negócio que eu tava querendo. E comecei, contato, convite plano, lista de contato, convidar pessoas, e vamos embora, vender produto. E comecei a acelerar, comecei a estudar. Foi que eu fiz o curso com o T. Javier, Segredamente Milionário. Comecei a ir para essa área empresarial estudando. Falei, cara, eu quero isso. Leio alguns livros, coisa que eu não tinha costume. Pô, como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Tinha toda essa jornada. Um negócio do século XXI, para rico, pai pobre. Aí eu comecei, caramba, é isso aqui que eu quero. Aí comecei a empreender. Aí depois a gente faz uma mudança para uma outra empresa, que é a empresa que o Martinelli era o presidente na época. E ali eu começo a me destacar, chego a diamante da empresa. Legal. Aí eu começo a ir, vou pro Cruzeiro. Pô, aí eu tenho a sensação de coisas boas, né, cara? Aquela cama do Cruzeiro, meu irmão, parece que ela te abraça. Aí eu falei, meu amor, é isso que eu quero pra mim. E faço o Cruzeiro, depois eu vou pra Cancún. Aí, pô, 27 restaurantes no resort, que eu não preciso pagar mais nada. Meu irmão, eu falei, é isso que eu quero pra mim. Eu falei, é isso que eu quero. E começa ali a acelerar. E, cara, eu vou empreendendo até que a empresa começa a dar um chabuz, né, cara? Porque é muito ruim construir, reconstruir, né? Uhum. Tinha equipe por todo o Brasil. A Aracaju, onde eu tinha uma concentração também maior, além do Rio de Janeiro. Aí, cara, a empresa começa a faltar produto. E a responsabilidade fica, né, sobre as pessoas que eu tava liderando. Então, mas aqui que eu usei ali, cara, eu usei muito do que eu já fazia no quartel. Usei muitas habilidades do militar para construir liderança, disciplina, hierarquia. Então, tudo isso eu trouxe para dentro da minha construção. E a apresentação, não tinha vergonha, fazia a apresentação, mesmo falando errado, meu irmão, não tava nem aí. Eu queria fazer. O desejo ardente de querer fazer. Aí consegui esse resultado, a empresa dá uma queda e a empresa quebra. A empresa quebra nesse momento, aí essa empresa quebrou. Aí eu saí dessa empresa, fui por uma outra. Fomos por uma outra empresa que eu não tinha mais o mesmo tesão. Aí eu abro, depois disso eu viro Uber, cara. Isso a gente já tá falando que ano? Já estamos em 2018. 2018. Próximo da pandemia já, quase. 2 anos antes. Viro Uber. Cara, nesse perfil aí de Uber, fico durante um tempo Uber também. A esposa fica doida, né? Rodando de madrugada. Cara, dificuldade do combatente. Mas nunca me entreguei, né? E a Laura já tinha nascido. A Laura nasceu no hospital público mesmo. Aquele dinheiro tinha sido investido lá numa outra, mas graças a Deus deu tudo certo. E o Uber, aí eu abro um restaurante. Minha mãe sempre foi da padaria, de gerente, né? Eu abro um restaurante, inclusive eu prestava muito serviço para as Forças Armadas ali. Eu abro um restaurante, né? Escondidinho Fashion Bar. Depois eu mudei, escondidinho fecha bar, tem que fechar. Cotovelo no balcão, irmão. Aquele negócio de espaço gourmetizado, né? Sim. Pubzinho, né? Fiz uma parada preta, maneira. Escondidinho Fashion Bar. E fiquei ali. Só que assim, madrugada, minha filha no banco, deitada, dormindo, porque eu tava atendendo bêbado. E a comunicação já era outra. Tipo assim, aquela evolução que eu tava querendo, que veio aquele questionamento no trem pra mim. Fazendo o que você faz hoje? Você vai mudar a vida quando? Vem de novo lá. E com esse pessoal aqui, eu vou mudar minha vida quando? Só bebida. E eu volto a beber. Ambiente, né, cara? O ambiente como influencia, eu volto a beber também, pô, testando uma cerveja ou outra, daquelas IPA, não sei o que, eu começo ali de novo, pô, eu vou me afastando da presença, vou me afastando da igreja. Como é que um cara da igreja monta um bar? Vender bebida alcoólica? Mas eu tava precisando de grana, eu achava que isso era a solução que eu sabia fazer. Aí fico nesse tempo aí até que um dia, meu irmão, de novo, não é pra ficar aqui, cara. Sai disso, cara, sai disso. Sai disso, eu decido, cara, eu quero fechar. Eu tinha um sócio na época, ele não entendeu nada. Ele, pô, agora que a gente tá avançando, eu falei, irmão, continua. Eu vou sair. Não se me preocupa em dar dinheiro pra mim, não, cara. Depois que der dinheiro, a gente vê o que a gente faz aí. Eu não tô bem, cara, não tô feliz.
Tá me incomodando. Aí ele, pô, beleza, então vamos fechar. Vamos vender. Falei, vamos vender. Vamos fechar. Só que eu sempre falei, o dia que vier policial aqui ou bandido aqui me pedir propina, eu fecho. Eu não vou compactuar com isso. E a gente fecha. Antes de acontecer isso. Mas logo que eu fechei, uma semana depois, a bandidagem tomou lá o local e ficou ruim demais. Deus é muito bom. Fala, Deus é muito bom comigo. Te livrou, né? Fechei e continuei no Uber. Correria do Uber ali, continuei no Uber. Cara, que eu falo que hoje, cara, não sei aqui em São Paulo como é que tá, mas a cada 10 carros que eu entro hoje no Rio de Janeiro, 9 são ex-militares. E 6 são paraquedistas. Caramba. Ou quando eu entro, o cara já me conhece, né? Pô, aqui, tem herói, beleza? Eu falei, pô, PQD, irmão, PQD, qual é o teu número, tal, aquela zoação todinha. Mas a maioria do Uber é veterano. Olha só, cara. Pode fazer uma pesquisa aí. Legal, cara. Eu não tinha essa percepção. A maioria do Uber é veterano. E é uma oportunidade, mas também é algo que faz relacionado ao subconsciente. É o que está em condições dele, na cabeça dele. Eu tenho um carro, então eu vou rodar. Sim. Aí ninguém está se qualificando e o Uber está frustrando vários sonhos. Não a empresa Uber, tô falando, e essa habilidade de o cara não poderia estar fazendo outras coisas. Vai estar ali preso àquela questão que acredita que aquilo ali é o melhor para ele. É aquele momento que você está se afastando. Vai se afastando. E vai passando o dia, vai passando, ele vai ficando, ele não consegue estudar, Não consegue sair. ele não consegue olhar para outro ambiente. Acha que está ganhando dinheiro, porque se fizer matemática ele vai ver que, cara, ele poderia estar ganhando muito mais, porque tem logística, tem o combustível, tem o valor do carro. Sim. Só que ele tem um carro. O valor final ali e acha final. que... Acho que, R$300 por dia. Tô rico. Então eu falo que, cara, o Uber é uma ferramenta. Eu falo uma ferramenta para renda extra. Uhum. É claro que se o camarada não tem habilidade, pô, para ganhar R$1.500 no Uber, tu vai ganhar muito mais tendo um carro. Uhum. Mas tem que ter gestão para isso. E, cara, ali meu carro, Deus é muito bom comigo, irmão. Assim, eu falo, cara, Deus é tremendo, ele é terrível. Eu sou assaltado lá em Bangu, cara. Puta. Eu sou assaltado com a minha esposa, com a minha mãe, com a minha sogra dentro do carro. Os caras vêm, me rendem, botam a pistola na minha cara, uma Glock cromada, e perdeu. Eu falei, pô, irmão, tu vai roubar Uber mesmo? Assim mesmo. Aí ele, desce do carro. E eu olhei pra cara dele, que isso, cara? Mas a minha vontade era subir em cima dele. Eu escuto a voz da minha mãe, Vinícius, vamos. E o cara lá do carro falou assim, se ele demorar a entregar, atira nele logo. Aí vem aquele flash rápido assim, cara, calma aí. Dei meu iPhone pra ele, jogou na parede, saiu. Levou o carro e veio uma moto, logo depois veio uma moto. Monta aí, mano, vamos atrás dele pra ver onde vai. Aí eu monto na moto, minha mãe desmaia, com medo, né? Eu volto, não, perdi. Meu seguro tinha vencido 3 dias. Perdi o carro, não encontrei mais o carro. Caralho. Então Deus vai lá e me tira do Uber. Aí eu fico, irmão, sem saber o que fazer, pra onde ir. Começo a botar currículos de novo na área de vendas. Aí volto para o mercado de vendas. Aí a partir daí veio pandemia. Aí nesse momento entrou aquela onda do Bitcoin, né? Uhum. Aí eu consegui ali comprar algumas coisinhas, né? Ia fazendo uma manobra ali, comprando alguma coisinha, outra. Tipo assim, tinha uma reserva pequena. E a pandemia, esse dinheiro me sustentou. E eu trabalhava no mercado financeiro como agente de captação de investimento para uma empresa. Aí eu não me senti produtivo mais nessa empresa devido à pandemia. Eu falei, cara, me manda embora porque eu tô aqui, não tô fazendo nada. E você tá me pagando porque todo mundo tá em casa, mas eu tô me sentindo que eu não tô fazendo nada. Aí, não, cara, vamos ficar... Não, me manda embora e fiquei com aquele dinheiro do Bitcoin ali, me sustentando. Até que um amigo me convida de novo pro mercado de vendas. Ele abriu uma empresa e eu fui trabalhar com ele. Só que nesse mesmo momento, cara, em 2018, eu já tinha sentido essa dor da recolocação no mercado de trabalho. Então eu ia nos encontros dos camaradas do meu ano, encontro dos paraquedistas, eu via os camaradas chegar de moto, de carro, e conversando com eles, como eu já tinha feito alguns cursos, de acordo com o multinível, PNL, comportamento mental, eu via que aqueles caras estavam mentindo. Esse carro não é dele, não. Essa moto não é dele, não. Então, tipo assim, eles tentavam mostrar pra gente que eles estavam bem. Isso acontece até hoje, tá? Muita gente faz Muito faz isso. É realidade. Os caras, tô tranquilão, irmão. Aí a moto, mas não é nem pegar emprestado só pra ir no evento. Nos bastidores o cara tá... Lascado. Aí conversando com um ou outro, eu falei, cara... Aí eu falei o seguinte, cara, em 2018 eu crio um grupo de WhatsApp, através dessa experiência, e falo o seguinte, esse grupo aqui eu coloquei empresários, empreendedores, que me fez uma pergunta, o camarada falou o seguinte, um gerente falou pra mim o seguinte, irmão, onde eu encontro um cara igual você? Eu falei, cara, acho que eu sei onde tem cara assim.
monto um grupo e nesse grupo é o seguinte, falo, ó, rapaziada, esse grupo aqui é o seguinte, é uma troca. Então quem é eletricista coloca aqui e a gente vai contratar você. Quem vende algum produto, e eu vendia perfume na época, ainda roupa, ó, eu vou colocar meus produtos aqui, vocês compram comigo, a gente faz uma troca aqui. Beleza? E quem tem uma oportunidade para ajudar um amigo aqui, a gente coloca o currículo aqui, ajuda o cara, e o grupo foi crescendo, a galera foi entrando, entrou uns caras de outro estado, cara, que legal, ideia legal, que ideia legal. Aí eu falei, cara, existe negócio aqui, em 2018. Existe negócio aqui, cara, eu começo a desenhar, começo a pesquisar. Aí eu falei, cara, porra, será que ninguém pensou nisso? Aí quando eu vejo lá, eu busco a informação, encontro o Tenente Galdino. Aí eu falei, cara, aqui, o Tenente Galdino, mas estava desatualizado. Primeiro Vingador. 2015, né? A última publicação dele, 2015. Eu fui vendo a história, eu falei, cara, por que o cara não continuou com isso? Aquilo que a gente tava conversando. Por que o cara não continuou com isso? Pô, alguma coisa tem, cara. Por que ele não continuou com isso? Por que ele não continuou com isso? Aí vem o nome, cara, Eterno Herói. O eterno herói, que no avanço da luta, ninguém... Falei, cara, Eterno Herói. Eterno Herói. Vou fazer um negócio, Eterno Herói, que vai pegar esses caras, o currículo dos caras, vou preparar os caras. Em 2019, 2020, pandemia. E eu andava, cara, irmão, eu andava com o Word do projeto comigo pra onde eu ia. Olhando o projeto, é isso que eu vou fazer assim, 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 vou ter um clube de benefícios, vou fazer, cara, vou fazer isso tudo aqui. Só que não tinha dinheiro, irmão. E vou fazer. Andava comigo. Aí, cara, passa o tempo, né, essa história que eu tô contando pra vocês aqui, até que a pandemia trava o negócio. Eu apresentei o projeto para alguns amigos, falei, cara, eu tô com esse negócio aqui, mas não entendia muito e tal. Até que um cara falou o seguinte, irmão, o que tu precisa? Eu falei, cara, eu preciso montar um site. Eterno Herói. Aí ele, cara, o que tu precisa? Eu falei, cara, pra montar um site não é barato, não. Na época não tinha esse negócio de site de... Era 10 conto. É, e ele, exatamente, eu falei, cara, eu preciso de 10 mil. Assim mesmo. Ele falou o seguinte, irmão, vamos tomar um café no shopping? Eu falei, vamos. Ele queria abrir uma empresa de cadeira de cadeiras. Ele queria que eu fosse sócio dele para me cuidar da parte operacional. Aí eu falei, cara, não é minha área, essa é a tua área, eu não entendo isso aí. Ele é o seguinte, ó, tem 10 mil aqui. Faz o site aí, mas a gente vai ser sócio disso aí depois, né? Eu falei, cara, eu quero fazer. Bora. Ele me deu 10 mil na minha mão, assim, dinheiro mesmo, 10 mil, botei no bolso. Mas vamos pensar nessa construção também, nessa empresa aqui. Aí eu comecei a fazer o site, desenvolver o site, isso um pouquinho antes da pandemia. Aí na pandemia dá aquela trava. Aí no final da pandemia ele abre uma empresa que eu não abri a empresa com ele abre com o sobrinho dele. Aí me convida, cara, vamos lá trabalhar. Aí eu falei, não, cara, negócio de venda, eu vou trabalhar pros outros. Não, cara, já fiz uma empresa pros outros aí, já deu ruim. E eu ficar toda hora mudando de coisa. Aí eu vou trabalhar, cara, na empresa dele lá, faturava 100 mil, 90 mil. Aí eu vou com outro amigo também, eu pego toda a parte comercial. O que eu fiz lá? O que eu fazia no multinível? Eu falei, irmão, qual é a margem de comissão que nós temos aqui? Ele, cara, tem isso, disso, qual é a ajuda de custo que tu vai me dar? Vou te dar isso. Eu falei, não, só para eu trabalhar eu gasto isso aqui. Se eu vim para cá, tem que ser nessa condição aqui. Ele, cara, beleza, vamos. Porque ele acreditava em mim, porque ele me via trabalhar no marketing, né? Aí eu falei, vamos embora. Eu falei, seguinte, mas eu vou montar um time de venda, que eu não preciso pagar nada. Eu só vou dividir a comissão. Quanto que a gente tem? Tem 10, então eu vou dar 5 para ele e fico com 5. Aí comecei a recrutar, irmão. Irmão, tô com oportunidade. Aí botava, aí tinha uns vendedores dele já, né? 6 vendedores já tinha já, e eu botava um viva voz, que eu sempre gostei de produzir. Aí o cara, pô, irmão, preciso de tomar um café contigo pra tu vir aqui conhecer a operação. Cara, vende muito pra bar, mesa, tal. Ele, pô, mas aonde é? Eu falei, Bangu. Aí ele, pô, muito longe. Aí eu falei, irmão, longe é lugar que a gente não quer ir. Aí o cara me olhou assim, caraca, aí, boa, e todo mundo... Aí uns 3 foi embora, né, quando eu cheguei. Porque a pressão, né? Os caras. Pô, cara, esse cara aqui não dá pra me acompanhar, não. Aí eu, pô, longe de lugar que não quer ir, irmão. Consegue estar aqui amanhã, tal. Aí ele, pô, tá, 2 horas. Aí eu falei, beleza, fechou. Aí eu comecei a construir um time de venda. O time vendia no LX e eu pegava 5 e eles ficavam com 5. Eu treinava o time todo dia ali, fazia treino. E a gente foi pra 300 mil de faturamento. Caralho. Aí foi quando eu comecei a gerar o resultado de novo. Melhorar a minha situação financeira. Aí me mudo, vou morar perto da empresa, porque fica melhor pra minha logística. Aí eu chego em casa, irmão, de novo, uma sexta-feira, e falo pra minha mulher assim, amor, eu vou sair de lá. Pô, agora que tá bom! Eu falei, cara, eu preciso fazer esse negócio acontecer do Eterno Herói, cara. Meu coração não tá feliz. Mas, amor... Aí meu sócio hoje me liga, não era meu sócio na época, ele me liga, e fala assim, irmão, vai ter um evento lá no Recreio, cara. Pô, R$200, cara, você mais uma pessoa, vai no evento. Falei, pô, cara, sei não, vou ver aqui. Pô, paguei o cartão, não virou ainda. Aí ele, por que isso? Aí ele me liga de novo e fala assim, Arariba,
tu tá com o freio de mão puxado. O que tá acontecendo contigo? Eu falei, cara, mas eu não tinha muita intimidade com ele de estar junto, não. Eu falei, caramba, pô, o cara que nem tá comigo, falando que eu tô de freio de mão puxado. Eu falei, irmão, vou ver isso aqui. Cara, me manda teu Pix aí. Eu falei, não, irmão, esquenta a cabeça não. Me manda teu Pix aí. Aí mandou meu Pix, mandou R$200 pra minha conta. Sei lá, não. Aí eu fui comprei o ingresso. Comprei o ingresso agora, comprei o ingresso. Aí foi eu e minha esposa. O evento do Plínio, não sei se você conhece o Plínio. Plínio? Não. Plínio é forte também no digital aí. Aí o evento foi na igreja, na Atitude. Aí eu vou na Atitude, não tava na igreja, sempre tava afastado. Aí eu vou no evento, aí o Plínio começa a falar coisa, meu irmão, de erro de português, de fazendo palestra, e a comunicação dele era ruim. Eu falei, cara, esse cara sou eu, meu irmão. Quero muito fazer as coisas, mas me sinto criança limitante, porque eu, tenho meus erros, minhas habilidades, né, na parte educacionais ali, eu furei a fila, fiz o supletivo IAD, então senti uma extrema dificuldade. Eu falei, mas eu consegui, dedicação, estudando, falei, cara, esse cara sou eu. E cara, eu falei, Índia, eu vou tocar um negócio, eu vou fazer o negócio acontecer. E eu tinha falado com a Índia na sexta-feira, no sábado a gente estava no evento. Cara, nesse evento eu conheço um cara que tem um estúdio de podcast, tava uma onda do podcast, né? Eu falei, cara, eu vou aqui botar o projeto. E o projeto tava desenhado antes da onda. Entrevistar o 66, entrevistar esse cara, tudo eu tinha desenhado antes de vir onda. Eu falei, vou ter um canal de entrevista, um canal que vou entrevistar esse cara. Vou ativar isso aqui. Aí na segunda-feira eu tomo um café com um cara do podcast. Falei, irmão, meu desenho é esse. O cara que tá fazendo um podcast assim próximo do meu é o Glauber. É o Glauber. Que já tava fazendo, e o cara construiu, quanto inscritos ele tem? Ele, cara, tem mercado. Irmão, só que quanto que tu me cobra? Ele, botou um preço lá em cima. Eu falei, mano, não dá pra mim. Me aluga uma hora só, que eu faço um, depois eu vejo. Aí com um eu vou, capito ali um patrocinador, vejo o que eu faço. Aí ele, cara, beleza, grava aí. Tantos reais. Falei, beleza, peguei o dinheiro e fiz. Gravei na quarta-feira. Na mesma hora eu conheci a estrutura da Atitude, da igreja, eu me inscrevi numa célula. Falei, cara, quero fazer parte de uma célula aqui desse... E ali eu voltei de novo à frequência, né, espiritual, me encontrar. E hoje eu faço parte da igreja de Atitude também através disso. Esse amigo que me convidou para esse evento hoje faz parte da Tenerói, é sócio também no grupo. Inclusive ele tá vindo aí. Aí, meu irmão, eu começo a gravar um podcast, convido um sargento, aquele sargento papirão, lembra que eu falei? Convido ele para ser o 01, porque ele abandona, ele sai do quartel com 12 anos de experiência para ir para outra atividade, para outro órgão, ele passou no outro concurso. E convido ele, a gente grava o primeiro, grava o segundo, grava o terceiro, ali eu vou levantando alguns patrocínios, alguns amigos vão ajudando, e dali eu começo, de fato, 2022, startar o projeto, né? Na época, projeto Eterno Herói. E a missão era compartilhar histórias de militares e veteranos, assim como vocês fazem aqui, para mostrar para esse cara que assiste a gente que existe vida após a baixa. Cara, que você também é capaz. Então, entrevista do soldado ao general. Sim. Porque eu falo que a baixa chega para todos. Sim. E todos sofrem com a baixa, se não tiver preparo. Só que nesse momento eu recebo o currículo do cara também, dentro do meu próprio WhatsApp. Os caras meu contato vai rodando e vou recebendo currículo em vários lugares, cara, vários estados. Vou recebendo currículo e vou mandando para as empresas que eu já estou conseguindo parceria. Até que eu mando para uma empresa de estacionamento e o cara fala o seguinte para mim, Arariba, eu peguei aqui, o pessoal fez uma seleção com ele, só que esse cara que tu mandou aqui, ó, tá com busca e apreensão. Tá com passagem aqui, devendo pensão. E quando eu abro aqui no sistema, eu preciso informar. Eu falei, cara, que isso aqui é ruim, né? Então eu não tô filtrando esses caras. Era o mesmo problema que o Galdino enfrentou também na época. Não tô filtrando, tô mandando qualquer um. E eu, queima a minha narrativa, né, cara? Que eu falo que eu tenho uns caras melhores, caramba. Sim. Aí eu me preocupo com isso, falo, cara, não vai ser mais assim, não. Preciso organizar. Só que, cara, sozinho. Aquele camarada que entrou comigo, que me ajudou ali no início ali, ele não era o cara do operacional. Ele me ajudou só com... E eu tava sozinho. Aí tem um 02, Felipe, que é o cara da educação física, o pai do TAF, né? Ali me auxilia de fazer vídeo, a gente enganjar na internet, assim, porque ele já faz isso também. Só que a parte operacional de construção de empresa não tinha especialista. Aí eu começo ali, cara, mas eu continuo. Ajudo alguns camaradas na recolocação no mercado de trabalho, arrumo emprego para um, emprego para outro. E vai passando o tempo. 1 ano, 2 anos, patrocínios. E eu falei, cara, como é que eu monetizo isso? Tem que entrar dinheiro, cara. E eu larguei tudo, né, irmão? Até então eu trabalhava ainda vendendo, porque eu saí da empresa, era gerente lá da empresa de vendas, só que eu larguei tudo. Falei, não, eu vou tocar aqui o projeto. Aí continuo vendendo ainda para suprir minha necessidade, minha casa, minha família. Sim. Aí, cara, aí o Eterno Herói começa a ir para um horizonte empresarial, entendendo os processos. E o David, né, que é o novinho, que estava comigo, eu tinha uma responsabilidade com ele, porque eu tinha que pagar ele também.
E ele trabalhava de casa e eu trabalhava da minha casa. Era home office, só ia na quinta-feira no estúdio para gravar. Até eu falei, cara, eu vou tomar uma decisão, irmão. Eu não tenho dinheiro não, mas eu vou tomar uma decisão, vou alugar um espaço, vou acelerar. Aí eu vou na vila ali, procuro um espaço, alugo um espaço. Aí eu falei, cara, eu gasto tanto de podcast, eu vou comprar equipamento parcelado no cartão e vou gravar o nosso. Aí montei um estúdio. Assim, na raça, irmão. É um amigo ou outro ali, cara, eu tô precisando de... Mano, quanto tu precisa? Preciso... Bora, mano, faz aí. Bora, toma aí. E eu vou fazendo, vou comprando, vou parcelando, vou fazendo ali, vou pegar um cartão de um, E assim foi surgindo o estúdio. Hoje a gente aluga o estúdio também para outras empresas, né? Para monetizar. Sim. Aí hoje a gente tem uma agência também, Heróis Produtora. Então a gente trabalha em 5 pilares hoje. Tá. Primeiro pilar, a preparação. Nós montamos uma universidade chamada Universidade Heróis, que é onde nós temos mais de 50 cursos de qualificações para preparar esse cara com as qualificações para o mercado de trabalho. Né? As empresas hoje, o mundo corporativo, ela está precisando, está gritando por disciplina, que eu chamo de DHL, disciplina, hierarquia e liderança. Só que precisa ter as qualificações do mercado. Então a gente qualifica o camarada com as qualificações que o mercado precisa. Exemplo, vamos dizer que você tem uma empresa de vendas e você quer ter vendedores lá. Cara, eu te entrego o vendedor, mas eu te entrego o vendedor hoje com a mentalidade Eterno Herói. Excelente. Entende? Então eu vou te entregar não só um vendedor. O vendedor tu encontra na esquina, mas um vendedor com a mentalidade Eterno Herói treinado com o método VAP que nós temos, que é o vendedor de alta performance, só com a gente. Muito bom. Muito bom. Então nós validamos o certificado hoje, que é o certificado da mentalidade Eterno Herói, que a gente entrega, eu quero um motorista, vai levar um motorista com a mentalidade Eterno Herói. Então nós temos hoje a Operação Transição dentro da Universidade Eterno Herói, que é o primeiro curso que o camarada faz com a gente, de 3 horas, presencial ou online para todo o Brasil, onde ele entende, onde ele vai entender o que o mundo corporativo espera dele. E o que ele vai encontrar do mundo corporativo. E quando eu falo isso, eu falo com total segurança porque é algo que eu vivenciei. Sim, passou por então eu ensino pro cara todas as etapas, desde vender jornal na rua e não saber dar troco, como também essa construção do Eterno Herói que eu venho construindo como empresário. Então eu vou explicando pro cara. E quando eu estou em contato com várias empresas hoje, através do Eterno Herói, eu mostro para ele, cara, segue esse caminho aqui. Aí eu vou penitando. Aí despedida de quartel. Aí o camarada tá na despedida de quartel de camisa de time. Na formatura importante da vida dele, que ele tá saindo do quartel, ele tá de camisa de time. Esse cara vai pra uma entrevista de camisa de time, cara. Eu vou lá e printo e boto, isso assim que acontece. Aí tem que mudar o comportamento, irmão. Marketing pessoal, postura, dinâmica, como montar um currículo. O cara bota lá, servir o Exército Brasileiro, de ano tal a ano tal. Mas e aí? Recrutador não... Qual foi a sua atividade? O que tu fez? Cara, trabalhou no Almox. Coloca lá, trabalhei no Almox, organizando, tal. Aí vamos estudando isso, conversando com outros camaradas que entendem mais, Galdino. Pô, Galdino, como é que tu faz aí? A gente vai conversando ali, gerando essa conexão legal. Então, até o momento de chegar até o ponto, tipo assim, que eu viro uma empresa, que eu abro um CNPJ e falo assim, cara, agora eu tenho uma empresa. Então, o Eterno Herói é mais um projeto. Na época, não é mais um projeto, não é uma associação. Pô, é uma associação isso aí? Não é associação, não. E quando falava associação, a gente ficava meio que, pô... Sei como é que é. Associação não, associação. Pô, não, porque teve associação que veio aqui, mas deixou furo com os associados aí. Eu falei, não, cara, eu não sou associação. Aí nós temos a Heróis EAD hoje, que é a universidade. Uhum. Nós temos o RH, onde a gente faz a parte de conexão com empresas, que é o RH Eterno Herói. Aí nós temos a parte de pertencimento, onde nós temos atividade de evento, construção de treinamento, network, conexão com empresários, que a gente chama da base. Porque a gente acredita que a base para o sucesso do nosso Brasil são os empresários. Sim. Então nós conectamos com os empresários e geramos conhecimento para o empresário. Além de trazer o empresário para todo esse movimento que a gente acredita, que é o movimento da disciplina da hierarquia e liderança. Os empresários querem isso, irmão. Sim. Então conecto no evento os empresários ouvindo, cara, gestão, financeiro, vendas, todas essas habilidades a gente leva pessoas para palestrar dentro desse evento da base. Os empresários acabam conhecendo também os futuros colaboradores dele. Então a gente faz o evento da base, que é o pertencimento. E a gente tem aqui também preparação, recolocação, pertencimento, a valorização, que é através dos nossos canais, onde a gente valoriza a história do cara no podcast, e a parte social também, a gente faz a parte social, que é o Instituto Eterno Herói, onde a gente trabalha na ajuda de cesta básica, remédio, atividade que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? A gente reúne pessoal, manda comida, ou a gente faz caridade na rua, mandando comida, a gente vai gerando esse movimento agora, construindo com mais força. A gente está fazendo também um documentário, junto com o Renato, que é o nosso parceiro, que é a família PQD. Então, através também do Instituto, junto também com a Heróis Produtora, gravando todo o conteúdo lá para esse documentário. Então, a gente trabalha nesses 5 pilares. E eu acredito muito, cara, nesse público.
Acredito muito que o eterno herói, né? Quem é o eterno herói? O eterno herói é você. Você, os militares que se viram a pátria. E qual é a ideia do eterno herói, né? Da logo eterno herói, né? Na verdade, quem é o eterno herói é Cristo, tá? Só para deixar claro aqui. Eu sou o 02, eu sou o cofundador. Quem construiu isso aqui foi Jesus Cristo. Ele é o eterno. E ele é o herói. Mas traduzindo para a nossa linguagem dos nossos camaradas, o eterno é o seguinte: o militar que serviu às Forças Armadas, ele vai ser sempre eterno. Sim. Com as suas histórias, com as suas experiências. Eu sempre vou contar para os meus netos, cara, um dia, lá no Haiti, tinha um garoto chamado David. Sim. Eu vou sempre contar essa história porque vai ser eterno. Agora, o herói, que é a nossa ponte aqui de conexão do eterno para o herói, é quem continua na jornada. É quem continua no caminho do bem. Esse camarada que ele é eterno porque ele serviu, mas ele foi pro lado errado, do canto da sereia, ele não é herói. Excelente. Ele se deixou se levar. Então ele só é eterno para a história. Mas ele não faz jus a tudo aquilo que ele aprendeu. Agora, quando nós, cara, seguimos a etapa, não importa, não pode ser motorista de Uber, tu pode ser porteiro, tu pode ser comerciante de vender qualquer coisa, mas tu tá buscando, pode vender bala no sinal. Mas tu tá buscando dignidade e levar o suprimento para sua casa de forma digna, você é um eterno herói. Muito bom. Você é um eterno herói. E você vê que interessante, né? Hoje, o que você ensina, irmão, e toda essa construção que você já vem fazendo, as 3 vezes que você teve a virada ali, são as coisas que ele ensina hoje e que vai fazer a diferença. Sim. E faz a diferença. Que eu até anotei aqui, que foi o networking, que você, na hora, ele começou a conhecer, começou a ver que não era só naquele ambiente que você estava, você começou a ir para RP, começou a ter contato, já abriu a cabeça, já conseguiu o que você queria, marca pessoal, então o seu branding, a forma que você se mantinha ali posturado e toda a construção que você fez, hoje você ensina também, quando a gente falou da camisa do time. E também a parte de argumentar. Quando você foi falar lá com o capitão e com o major, ele soube argumentar, ele soube falar e conseguir. Então isso também é uma falta que hoje a gente vê, às vezes está muito próximo de você conseguir. Só que às vezes o cara não tem ali a habilidade ou não sabe como. Então esse trabalho que você vem fazendo de ajudar, estruturar, criar essa perspectiva, cara, é sensacional. Então eu achei incrível. E o que eu queria ver contigo agora, sobre o momento ali do PQD, quando você foi fazer o curso, quando você entrou, se teve alguma história, alguma coisa engraçada sobre o momento da formação ou com o outro que a gente sabe que é sugado, e se tem algum espaço para algo engraçado que você viveu naquele momento. Pega a chave lá pra ele. É o nosso símbolo aqui da hora do bisonho, né? Porque todo mundo foi bisonho algum dia. Ou algumas vezes, ou várias vezes. Cara. E no SAN ali, na formação, deve ter tido bastante coisa. Ó, essa chave aqui me lembra a história que a gente conta. Não aconteceu comigo não, mas a gente conta muito essa história na brigada. Com um amigo, né? Com um companheiro. Com um amigo, que é o seguinte, o recruta chega na unidade, né? Aí o sargento tem que, o sargento ali, o cabo, né? Tem que fazer o trote, né? Com o recruta. E pede pra ele buscar na primeira sessão a chave da ZL. Guerreiro, vai lá e pede o major a chave da ZL. Aí o guerreiro, sim senhor, comandante. Ele chega lá, permissão, mais antigo. É que o sargento pediu a chave da ZL pra vir aqui com o major. O major, chave da ZL, guerreiro. Aí ele, sim senhor, guerreiro, paga 10 aí, paga 10 aí. O que é a chave? A ZL não tem chave. A ZL é a zona de lançamento, onde o pessoal vai saltar de paraquedas. Então, é essa história que acontece muito na brigada hoje. Mas eu me lembro muito de histórias, assim, cara, engraçadas. No quartel é muita história, cara, engraçada, né? Eu contei algumas já lá no Eterno Herói. Mas, cara, da minha vivência, engraçada de mim, não me lembro muito. Eu me lembro de histórias emocionantes. Eu me lembro da sexta-feira, saindo da área de estágio, depois de ter pagado muitos cangurus, muitas flexões, muitas polichinelas, muitas relações, aquela vontade de desistir, por muitas das vezes, mas a gente canta uma canção que é assim, sexta-feira, vou saltar do avião do tubarão, vou jogar pé preto fora, vou usar buti marrom, vai ter muitas menininhas na minha brevetação, que beleza, oi. Aí o meu turno era o Charlie, né? Todo Charlie soltar do avião. Irmão, quando eu cantei essa canção, a lágrima de todo mundo veio descendo. Aí puxava assim, ó, ser audaz, ser vibrador, que coisa linda, todos têm que dar valor. Era a última saída da área de estágio que a gente ia soltar do avião no sábado. Chega a arrepiar.
Cara, nós chegamos assim, o capitão, na época, o capitão Vigiane, ele chora junto com a gente, abraçando a gente assim, porra, vocês conseguiram. A gente fica, caraca, chorando pra caramba aquele estado. Eu me lembro muito dessa não é um ato bizonho, mas é desse ato de conquista, sabe? Mesmo sabendo que o salto ainda viria. Mas só de sair da área de estágio, porque era o solo sagrado de muita dor, né? Onde a gente não tinha tempo mesmo. Tempo para pensar e falar. Era só capacete, formação e ralação na carcaça. A hora que tinha um refrete, que era a hora do mate, a mariola. Mas se tu risse, tu beberia o mate dentro do capacete. Aí até não aguentar mais. Aí vomitava. E quando a gente sai daquilo ali, fala, cara, acabou. Não, tem um salto ainda. Mas eu me lembro. Que beleza, oi, todo Charlie soltado do avião, será audaz. Aí tu faz, cara, todo aquele desejo, todo aquele bujão levantado, toda aquela corrida, todo aquele sonho, vai acontecer. Aí quando chega o dia do salto, meu irmão, suando frio, aquele 4 salto noturno, não adianta o paraquedista falar que é paraquedista, não, que não sei o quê, é 4 salto noturno, que o olho tá fechado aqui, ó. Vai, pé preto, sai do avião, e tu sai assim, tu conta 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, velame, aí tu vê o velame, tu fica olhando assim pro paraquedas assim, tá aberto mesmo isso aqui. Será que abriu mesmo? Cara, isso aqui vai me sustentar mesmo, cara, vai me sustentar, e tu vai descendo, cara, é oração pra subir do avião, é oração pro paraquedas abrir, é oração pra aterrar, e é oração pra tu agradecer. Aí tu vai, aquela modo de bosta caindo no chão, todo desengonçado, aí faz a aterragem, respira, caraca, consegui. E ali que começa, né? Ali que começa a brincadeira. Então, assim, momentos assim. Mas tem muitas histórias engraçadas. Tem a história do cachorro, onde o guerreiro tá de serviço lá na frente da guarda. Um sargento, aquele tipo de sargento que bota pressão o tempo todo, né? Vai atrás do cara ali, ó. Vai atrás do cara e vê o cara meio que sentado no banquinho lá da recepção, meio que torando, né? Assim, né? Aí o cachorro tá na frente dele, sentado, olha de frente pra ele. O cachorro gosta de quartel, né? Gosta de soldado. Sempre tem um cachorro. O cachorro tá de frente pra ele assim, o cachorro e ele aqui assim. Aí o sargento vem e ele vê o sargento, mas ele vai dar tempo. Aí o sargento vem e fala assim, peguei, guerreiro, torando, né? Aí ele devagarzinho. Sargento, não tava torando. Não tava torando. Tava torando sim, guerreiro, vou te participar, vou te lançar no livro, hein? Sargento, não sei se você não sabe, mas eu troco de alma. Eu era o cachorro. E eu vi o senhor vindo pela cantinho lá, ó, pela parede, vindo no cantinho, pra tentar me pegar aqui no Fraga. Mas eu era o cachorro, eu não tava torando, eu tava no cachorro acompanhando o senhor. Olha isso. Agora me explica o que o sargento vai lançar no livro. O guerreiro foi abordado e foi interpelado por esse sargento, respondendo que ele era o cachorro. Melhor não lançar. Melhor deixar passar, meu irmão. Tem valor pra tudo. Então a chave hoje, se for algo engraçado, vai pra esse guerreiro essa valeu. que virou o cachorro. Virou o cachorro. Porra, mano. Excelente. Virou o cachorro. Irmão, e a gente tá chegando ao fim. Eu queria saber de você 2 habilidades, 2 soft skills que você hoje vê que é muito presente na sua vida pessoal e profissional, que na formação como paraquedista, no Haiti, em todas as experiências que você teve, hoje você percebe que elas são muito presentes e que você consegue contar pra gente. E antes, É importante. os presentes. É importante. Maravilha, hein? Aqui, ó, Top Eterno demais. Herói, Aí. Porra, excelente, hein? Tem no até que padrão. Seja bem-vindo, cara. Excelente, bem-vindo irmão. oficialmente, Obrigado, cara. Obrigado aí Muito mais uma bonito, vez. Mais 2. Bonito, hein? Mais 2, ó. Aí. Charlie de Coin, faço Oi. parte desse legado, capacitando, conectando e valorizando, que é o que você já vem fazendo há Top, muito irmão. tempo. E O livro. livro do Paulo Paulo Camargo. Pô, Líder uma chefe. grande Inclusive, o referência. Paulo Camargo também foi militar, né? Foi. Sim. R2 também, né? Veterano e... Excelente, irmão. Bom, Paulo bom Camargo, livro, um abraço cara. aí. Você vai Bom, Muito bom livro, cara. Você vai gostar bastante. cara, obrigado pelos presentes aqui, pelos mimos, né? Pô, é um prazer imenso, cara, contar com vocês. E já deixo aqui bem claro que a gente vai construir algo muito forte certeza. juntos também. Com certeza. Não só na valorização, mas eventos pra gente capacitar esses jovens. E vocês são pessoas altamente preparadas para isso também, né? Já faz muita mentoria, empresários, né, que têm construído algo legal. Tenho certeza que a nossa população precisa disso, né, nossos jovens. E respondendo a tua pergunta, é o seguinte, irmão, antes de falar sobre isso, eu falo muito isso com uma diferença. Falei isso com o Sarpa ontem, lá no evento que a gente estava. Existe uma diferença, irmão, muito forte, que nós precisamos unir força para a gente ajudar esses jovens. Que diferença é essa? A diferença da cultura. A diferença do acesso.
a informação. Vocês foram tenente R2, né? Tenente temporário. Só que vocês estão no nível de maturidade intelectual, já entra avançado desse garoto de 18 anos que entrou pelo serviço obrigatório como soldado. Mas não é uma disputa entre vocês ou eles, não. Sim. É que você já tem, para fazer parte disso, você já tem que estar estudando, tem que estar fazendo algum curso. E vocês já fazem isso. Então, a gente consegue ver esses resultados de sargentos, de oficiais, muito mais latente no mundo corporativo e nas empresas. Pessoas com resultado. E a gente não vê tanto o camarada que foi soldado. Por isso que eu falo que o nosso camarada assombroso é uma referência para isso. Um camarada que sargento do quadro especial que entrou como soldado, hoje tem um livro, tem uma marca, faz palestra no mundo todo, né? E foi soldado. E a história que nós percebemos dos QEs são caras endividados, né? Apertados emocionalmente ali, porque acabou aquela vida de militar e ele não consegue fazer outra coisa. Então, quando eu olho para o Assombroso, eu falo, cara, é sobre isso. Então, assim, eu também fui soldado, entrei no quartel como soldado, também tive o acesso à informação pouco, muitas das vezes, cara, por questão de informação mesmo, naquela época, em que não está muito distante, para a gente saber de ESA, concurso, era só através da folha dirigida. Que nem na televisão passava. Nem na televisão passava. Então eu não sabia que existia isso para eu entrar como... Eu queria ser PQD, sim, mas eu não sabia que tinha, tem como ter sargento, tem como ter oficial, mesmo meu pai sendo militar. Meu pai queria que eu fosse bombeiro. Então o que acontece, irmão? Esse jovem, ele precisa muito do nosso trabalho, né? Porque quando esse cara entra na unidade, e vou dar uma estatística que você deve saber muito bem disso, 87% desses camaradas nem o pai tem presente. E bota aí que 50% nem registrado tá. Então quando ele tem acesso a um cabo, que é temporário, ou um sargento, ele está tendo acesso a um pai. Que vai falar para ele o que ele pode fazer. Só que muitas das vezes o sargento que está lá é de carreira. E tem a idade próxima da dele. 22, 23, já formado. Só que esse sargento sai, curte, tem carro, tem moto. Só que esse jovem, talvez seja o seu caso, ele acha que ele tem a mesma vida do sargento. Porque, pô, meu amigo, o sargento é meu amigo. Aí o sargento, pô, vamos pra praia, vamos embora. Mas o sargento já passou essa etapa. Ele já estudou para construir aquilo ali. E você não. Então é só lembrar de serviço, irmão. O sargento, na maioria das vezes, de carreira, está estudando no seu plantão. O oficial está passando e indo para a faculdade. Por que você está contando história que está pegando quem, pegando alguém? Essa é a realidade. Então o que eu quero mostrar hoje, cara, para a juventude? É por isso que eu quero... Eu sou incansavelmente em fazer isso acontecer. Agora com mais pessoas dentro do grupo. Agora nós temos 5 empresas dentro do grupo. Inclusive, parabéns por vocês terem registrado a marca de vocês, senão você teria que registrar comigo. Nós temos a empresa Follow Patate, eu já pesquisei, está registrada lá. Então nós registramos, nós temos uma empresa de registro de marca, nós temos uma empresa de escola, que é ensaios de treinamento de vendas, junto com o meu sócio. Nós temos a empresa Verifica Crédito, de ajudar o cara a se preparar ali na questão financeira. Então assim, e temos IDHL. Qual é a minha missão, cara? Mostrar para esse cara que ele também pode. Então, as histórias que nós temos de camaradas que, pô, serviram as Forças Armadas, que foram sargentos, que destacam, pô, tem lá o Bruno Perini, pô, foi oficial do Exército, Ernesto, foi oficial do Exército, Felipe, vocês foram oficial do Exército, mas eu tô aqui levantando a bandeira do seguinte, irmão, eu fui soldado. Sim. 4ª série forte, mas, cara, eu entendi que o network, eu entendi que para ter acesso eu precisava melhorar a minha comunicação, mas a minha mãe, ela me dizia, meu filho, você não é todo mundo. E para tomar café, tem que ser na xícara. Para sentar à mesa, tem que usar o garfo e a faca. Aí o guerreiro chega no rancho lá, quer comer igual animal. Eu não, meu irmão, garfo e faca. Aí o Cabalã me olhou assim e falou o seguinte, esse guerreiro come de garfo e faca. Numa oportunidade ele falou, guerreiro, vem cá, tu é diferente, hein? A partir de hoje tu é meu peixe. Só porque eu comia de garfo e faca. Por que o Capitão Daniel Guiar me levou para a sessão? Porque eu tinha uma boa apresentação. Então, cara, eu não nasci num ambiente de evolução mental, de entender network, tudo isso eu estou construindo agora. Eu falo o seguinte, na minha família ninguém tem casa de praia. E eu não levo isso como, tipo assim, sofredor. Eu tenho que ser esse cara. Sim. Eu tenho que ser esse cara de construir isso. Porque é a partir de mim. Então eu falo o seguinte, irmão, não importa de onde você vem. Não importa, cara, não importa. Não, mas, Caraíba, eu não tenho tempo para estudar. Mentira. Essa é a maior desculpa das pessoas. Mentira. É o tempo. Tem tempo, sim. O que tu faz? Né? De meia-noite às 5? A gente ouviu muito isso, né? Tem tempo, sim. Porque, cara, eu falo que eu tinha tempo. Eu não fazia porque eu tinha um costume de sair
que era os prazeres da vida, é muito mais palpável, né? Você consegue enxergar agora os prazeres da vida, comprar moto, comprar um celular, fazer um empréstimo. Mas a realidade é o seguinte, irmão, a conta fecha. Lá na frente a conta fecha. Pô, Arariba, mas aí pra você é mole. Por que pra mim é mole? Por que pra você Puleta é mole, pro Rocha é mole? Mesma capacidade, irmão. Hoje eu só tenho um preço maior. Por quê? Eu preciso correr contra o tempo, porque eu tô com 37. Mas se eu tivesse feito isso antes, eu teria economizado tempo. E o tempo não tem como... É o que vale mais, é o tempo. Então, o que eu uso muito, cara, dos meus atributos das Forças Armadas, que eu chamo de DHL. Eu utilizo muito da disciplina que eu aprendi nas Forças Armadas. Que hora tem que estar no quartel, irmão? 6 horas da manhã, 7h20? Que hora tinha que estar? E se não chegar nesse horário, o que acontece? Razão de defesa. Punição. Então, aqui fora não é diferente, irmão. Se você é empreendedor, se você não abrir tua loja, o que acontece? E se você trabalha para alguém no CLT, se não chegar no horário, o que acontece? Aqui no corporativo dói no bolso mesmo. Desconto. Lá dói na carcaça. Ou na negligência, né? E transgressão disciplinar. A hierarquia. Meu irmão, o sargento mandou fazer, o que a gente fazia? Cara, incrível, irmão. Minha mãe chegou para mim e falou o seguinte: meu filho, vai lavar o banheiro. E eu fazia o que com minha mãe? Pô, mãe, amanhã eu lavo. Um sargento chegou para mim e falou assim: vai lavar o banheiro, guerreiro. O que eu fazia? Sim, senhor. Quando eu entendi isso, eu falei: que? Ele nem me conhece, irmão. Minha mãe que é minha mãe. Eu comecei a respeitar mais a hierarquia. Sim. E a liderança? Cara, 281, 61 na formação, 281 no campo. 281, agora tu é o xerife. Irmão, você trabalhar com recruta, você, no tua turma, vocês são do mesmo ano, botar todo mundo em forma, é um bagaço. É algo que o cara não te obedece, vai, guerreiro, entra logo. E eu falei, caramba. Poxa, eu tenho esse negócio aqui, cara, liderança. Então, todas essas habilidades que eu fui construindo, mesmo soldado, eu conseguia ter autoridade sobre outros caras ali, pelo meu comportamento, eu utilizo muito forte hoje. Então, cara, a disciplina, cara, é o que a gente faz hoje, vai repercutir muito forte. Eu falo que não adianta, irmão, você pode mentir para todo mundo, que você pode ter, você que gosta aí de ter outras mulheres, né? O cara pode mentir, só a mulher e ele saber, mas Deus vê tudo. Mas tu não consegue mentir sobre a tua disciplina. Porque o teu corpo fala sobre você. Isso aí. O seu carro fala sobre você. Seu carro sujo. Isso é falta de disciplina. Isso aí. Então, se tá bagunçado, a tua vida tá bagunçada. Por isso que você tem outras mulheres. E hierarquia, irmão, se você não respeita as pessoas, não consegue respeitar as pessoas mais novas do que você dentro do corporativo porque ela é mais nova que você, não, você tá fadado ao fracasso. Porque você precisa buscar essa evolução. E a liderança, irmão, é assumir de fato a liderança da sua vida. Quando você cara, faz uma análise sobre você, quem é você, sobre liderança, cara, se preciso for, tu fala. Então, cara, o que eu utilizo das Forças Armadas hoje muito forte: disciplina, hierarquia e liderança. Agora aplicando muito mais forte. Também quero ficar com o corpo assim, irmão, treinar todo dia. Isso é o quê? Disciplina, liderança, tá auto se liderando o tempo todo. Liderança e hierarquia, irmão. Ouvir. Cara, eu sou um excelente duplicador. Eu pego as coisas para duplicar. Irmão, tu vai me falar um negócio aqui, eu sou igual o Rocha. A nota fica assim mesmo, com as folhas. Tudo anotado. Mas eu não negocio. Amanhã eu tô fazendo. Por isso que nós chegamos até aqui. Sem dinheiro, cara, sem capital intelectual forte. Hoje que eu venho construindo isso através dos conhecimentos do livro. O trabalho mais fácil o Paulo já fez, meu irmão. Que é escrever. A minha missão é só ler e aplicar. O trabalho mais difícil que eu falo, Napoleão já fez, meu. Escrever o livro Quem Pensa Enriquece. O trabalho mais difícil que já fez, cara, foi a Bíblia. Foi escrever a Bíblia. Já tá escrito, meu irmão. Tá escrito. Então, se você não lê, fala do fracasso. Então, esses são os atributos que eu utilizo muito forte aqui, cara. Muito forte aqui. Sou chato com isso hoje dentro do nosso grupo. Questão de horário, exemplo. Nós temos reunião aqui hoje. Eu não participei da reunião cedo. E eu preciso pagar um Pix de R$50. Quem falta a reunião paga um Pix de R$50. Quem chega atrasado paga a flexão. Dentro lá do nosso instituto tem uma marca da mão já pro camarada já pagar a flexão. Inclusive não tem... Gostei, hein? Gostei. Segmento feminino Excelente. Também paga a flexão. Então esses atributos nós vamos levar para as empresas também. Não é que fazer ninguém pagar muito não, mas tipo assim, a consciência, irmão. Se tu faltar a reunião, paga um Pix de R$50. Não tem negociação sobre isso não. Sim. Paga e acabou. E justifica. Se faltar 2 vezes o Clube da Leitura, nós temos o Clube da Leitura toda sexta. Se faltar 2 vezes, tá fora, porque não vai conseguir acompanhar a gente. Mas isso tudo tem que me ajudar a ter disciplina.
E o ambiente muda tudo, O irmão. ambiente é um dos principais. O ambiente muda tudo. Então esse jovem que entra no quartel, irmão, com 18 anos de idade, ele tem que pegar uma referência para ele seguir. E eu falo para esses sargentos aí que só querem saber de sacanagem também. Cara, você tem um poder muito forte de influenciar esses jovens. Se posiciona como líder, cara. E a ESA já explica sobre isso. Você é o elo entre a tropa e o comando. Sim. Então é a função tua, assim, orientar esses garotos. Então se esse camarada só pensar em sacanagem, só pensar em coisa, ele vai duplicar isso para esses garotos novos, cara. Por isso que eu falo que a nossa missão, Auleta, é a gente entrar no início da formação. Não é quando ele tá saindo, não. Sim. No início. No ingresso. Comandante, seguinte, ele tem que estudar, senão não enganja. E para estudar nós temos aqui nossos cursos, nós temos as parcerias, nas faculdades, nós temos o Leto, o Rocha, que faz palestra para esse cara, o Arariba, o Galdino. A missão é essa. Se ele não estudar, o único lugar no Brasil onde um jovem de 18 anos de idade aprende a mexer com armamento e tática de guerra é as Forças Armadas. E se não tiver um treinamento específico ou uma transição de carreira para que esse cara seja melhor canalizado, a gente está entregando para a sociedade um público que é altamente risco de cair no cano da sereia. Como já aconteceu, Marcelo PQD, entre outros aí que Acontece muito. são traficantes, foram traficantes, são traficantes. A gente tá preparando pro crime, né, cara? Estatísticas mostram aí treinamento na maré. Quem treinava? Paraquedista, ex-militar, fuzileiro naval, chefe da milícia de Santa Cruz, ex-fuzileiro naval. E ninguém fala sobre isso. Tá tudo bem? Para mim não tá tudo bem. Então tem que existir essa canalização. Se eles não fazem, nós estamos aqui para fazer. E eu acho que é muito melhor a gente fazer do que de fato a instituição fazer, porque o garoto às vezes não consegue entender quando um coronel fala para ele que tem que estudar, o garoto tá lá assim, pô, coronel, para você é mole, teu pai foi coronel, você... Não é que isso seja uma barreira, mas para a gente que está ali... Mas é o que é interpretado, é. É Você combater tem o razão. desemprego, o subemprego e a criminalidade. Esse é o Criminalidade. trabalho que a gente tem A como gente missão tem. base. E estamos juntos. Irmão, acelerar, porque esse cara precisa de nós. Meu irmão, que prazerzaço te receber aqui, que papo bom, cara. E assim, você representa muito mais do que talvez você imagine, porque assim, você construiu o teu legado, você veio da base, e você muito bem falou isso, a gente tá indo daqui a pouco, inclusive, na imersão de um outro camarada nosso que também tem uma história parecida em alguns momentos, e realmente estamos precisando levar essa mensagem para esses jovens. A gente está vivendo num período, você sabe muito bem, né? Você comentou sobre alguns atributos que inclusive hoje estão em falta na sociedade e nas empresas e no meio corporativo, e muito por conta das influências, né? E as influências dos jovens hoje, ainda mais no mundo hiperconectado, acabam não sendo as ideais muitas das vezes. Sim. E nós estamos aqui, nós que eu digo, né, Divisão, Eterno Herói, essa comunidade nossa, para justamente mostrar para esses jovens um outro caminho, um caminho igual ao seu e que tudo é possível. Tudo é né? possível. Não tem essa de que eu não tenho tempo, eu não sou qualificado, porque eu não vim de família, né? Você tá aqui para quebrar todas essas Todas as barreiras, objeções. assim como o Cleiton esteve aqui também com a gente quebrando. E assim, cara, muito obrigado por você ter aceito o convite. Obrigado por estar aqui com a gente. É só o começo. Só o A começo. gente vai ter muita coisa para conversar aí nas próximas horas, inclusive, porque estaremos juntos. Os próximos 3 dias estaremos juntos. Esse Pra camarada audiência. aqui, A gente ó, vai construir muita coisa. Esse cara aqui eu conheço, quando ele começa a rascunhar, desenhar... coisa boa e o vindo cara, aí. Puta, mas ele já... Pode ter certeza que ele já pensou lá na frente. certeza. Esse é o dom dele, o cara nasceu pra isso. E você pode ter certeza que agora você tá... Já estava antes, mas agora mais do que nunca você tá entre amigos e pessoas que estão alinhadas com o mesmo propósito. Amém, irmão. Isso é... E também espiritualmente falando. Sim. Então assim, cara, não tem como dar errado. Com Esse certeza. dia, a comunidade dos veteranos, dos militares, vai ter muito para ganhar, porque Porra, a gente ganha, vai conseguir cara, unir ganha. forças e o nosso trabalho, a nossa missão vai ficar um pouco mais fácil e a gente vai conseguir chegar muito mais longe nos unindo. Podem esperar, salvem esse episódio, porque vocês vão ver o que a gente vai alavancar daqui pra frente juntos. Eu tô falando porque, assim, eu sei que eu posso falar. Sim. Então, porra, é isso. Acho que eu só tenho a agradecer mesmo. Obrigado mais uma Ó, vez. mostra pra audiência aí os perfumes aí que você ganharam de presente. é, também. olha aí. Inclusive, ó, também Ó. teve presente pra gente, tá? Só pra- E, ó, Só pra audiência entender sobre esses perfumes aqui, vai falar. ó, diretamente do Rio de Janeiro, de todo o Brasil, né? Pro Rio de Janeiro. Eu vou borrifar aqui fora do café aqui pra ele sentir o cheiro. Ó, cheiro de nuvem. Que isso, hein? Esse é o cheiro de nuvem. Ó,
Ó, e é bom mesmo, hein? E é Cheiro bom de mesmo. nuvem. Hein? Cara, e é bom mesmo, hein, cara? É o cheiro do paraquedista. É bom mesmo, cara. E é bom mesmo. Não tô falando só porque ele tá aqui, não. É bom mesmo, cara. É bom mesmo. Pô, muito obrigado mais uma vez. Você que tá nos assistindo, acompanhe também os outros podcasts. Lembrando que a gente tá aí com o Galdino falando sobre contratação, o legado delas, falando sobre as veteranas, segmento feminino aí das nossas forças, o Brito falando com os nossos atletas. Enfim, a gente tá aí... a ideia é que mensagens iguais a essa do Vinícius, do Eterno Herói, chegue para vocês que estão nas pontas aí, que estão nos ouvindo e que sirva como incentivo, como motivação para que vocês continuem sua caminhada, seus objetivos e não desistam, independente do que vem acontecendo, tá? Vocês precisam focar, acreditar no sonho de vocês, tudo é possível, tá? E vamos em frente. Muito obrigado pela audiência. John, é sempre bom lembrar que a gente também tem o nosso ID, para quem ainda não conhece. Então, o nosso clube de benefícios, acesse adivisão.com.br e lá vocês vão encontrar todas essas informações aqui. Muito obrigado, a gente se encontra no próximo episódio e fé na missão. Fosse honra. Fé na missão.